Capítulo 251, Luta Amarga. Quando os olhos escarlates do demônio olharam para Charlie, Lucien notou que o rosto de Charlie congelou imediatamente, e os símbolos no escudo mágico começaram a inchar e quebrar em pedaços. Então, todo o escudo foi destruído. Assim que o escudo se foi, Charlie foi envolvido por uma pesada neblina negra. Aconteceu tão rápido que nem Lucien nem Sandra conseguiram fazer nada. Depois de um segundo, a névoa negra desapareceu de repente. Um pequeno porco preto apareceu no local onde Charlie estava, e parecia perdido. Girando em círculos, sua cauda fina continuava abanando. Polimorfo maléfico. A voz de Sandra veio à mente de Lucien através de seu vínculo telepático. Precisamos matá-lo antes que ele saia do braseiro. Ao mesmo tempo, nuvens escuras se acumularam sob o teto. Entre aquelas nuvens, relâmpagos estavam piscando, transformando todo lugar em uma floresta de raios. O feitiço do quarto círculo na escola de eletromagnética, Lightning Clouds. Uma grande bola de fogo foi criada na frente de Lucien, e ele a jogou ferozmente no demônio no centro do círculo mágico. O demônio pode ser imune a chamas e explosões, mas o círculo mágico e o braseiro não deveriam. Enquanto o demônio perdesse sua habilidade de renascimento, os feiticeiros estavam confiantes de que poderia matá-lo novamente. Ao mesmo tempo, Lucien estava sendo cauteloso para não lançar Elemental Swirl imediatamente antes de se certificar de que era eficaz fazê-lo com o demônio, porque se o demônio fosse completamente espiritual, Elemental Swirl não apenas perderia seu poder, mas também machucaria Lucien gravemente. Um segundo antes da bola de fogo atingir o braseiro, uma névoa escura se ergueu, se expandiu muito rápido e devorou todo o quarto completamente, incluindo o relâmpago e a bola de fogo de Lucien. No entanto, ao mesmo tempo, os raios e a bola de fogo também faziam a névoa parecer bem mais fina, como se os dois lados estivessem lutando pela direita dominante do espaço. Os lábios de Sandra estavam meio abertos, murmurando. A escuridão no espaço começou a ser distorcida por algum tipo de poder invisível. O relâmpago apareceu novamente e se fundiu em uma bola de relâmpago. O alvo da bola era o centro da sala. O feitiço do quarto círculo em eletromagnética, campo magnético distorcido. Aproveitando a chance, Lucien apontou seu cajado de coral para o demônio e lançou o feitiço do segundo círculo sadismo nele com a ajuda do poder do cajado. O feitiço, na interseção da astrologia, necromancia e luz e escuridão, poderia construir uma conexão especial entre um feiticeiro e seu inimigo. Quando o inimigo fosse ferido, o feiticeiro alcançaria uma melhora bastante significativa em sua força vital, poder espiritual, ataque e defesa, e o inimigo seria ferido ainda mais. Neste momento, apenas feitiços como este poderiam funcionar neste ambiente magneticamente distorcido. Quando o demônio foi atingido pela bola de relâmpago, explodiu um grito rouco e aterrorizante. De repente, a sombra de Sandra ficou viva, e a sombra agarrou diretamente seus tornozelos e a puxou para o poço de sombra mais profundo próximo, que parecia um poço. Lucien ouviu o grito de Sandra, em sua mente, e muitos relâmpagos explodiram bem na sombra. Isso estava totalmente fora da expectativa de Lucien. Ele estava prestes a ativar a corona de Sun e hesitou por um segundo. Ele deveria salvar Sandra primeiro ou continuar atacando o demônio. Assim que Lucien teve os dois pensamentos, ele já tomou a decisão. Ele decidiu continuar a lançar seu ataque. Ele tinha que estar preparado para o momento em que o demônio se livrasse do controle do campo magnético distorcido, para que seu feitiço não fosse distorcido também. No momento em que a distorção e o relâmpago desapareceram completamente, o demônio se cobriu de névoa negra novamente, como se estivesse preparado para o ataque de Lucien. No entanto, de alguma forma, tudo de repente ficou quieto, silencioso, mais relevante, e a fantasia preta que o demônio estava vestindo rachou. Da rachadura, a carne podre coberta de pequenas larvas brancas foi revelada. Em um canto da sala, a figura de Charlie levantou-se lentamente. No entanto, o porquinho preto ainda estava perto da entrada do quarto. Charlie parecia pálido, e seu manto de batalha preto havia sumido. Havia uma página de livro de aparência estranha escrita com personagens misteriosos que rapidamente desapareceram na frente da luva branca que Charlie estava usando na mão direita. Lucien reconheceu imediatamente. Era um feitiço de quarto círculo em transformação, elegia demoníaca, um feitiço exclusivo do Congresso.
Parecia que Charlie acabou de usar algum tipo de buff mágico em seu manto ou algum feitiço único e de alguma forma evitou o Baleful Polymorph. Então ele atacou o demônio com um golpe totalmente inesperado. Quando o demônio estava gritando de grande dor, Lucien de repente se sentiu revigorado e ativou a corona de Sun imediatamente. Uma faixa de chamas desceu diretamente sobre o demônio. Na luz sagrada da chama, o manto preto extravagante do demônio foi queimado em cinzas, e a maior parte de seu corpo também foi queimada junto com aquelas larvas rastejando sobre ele. Golpe de chamas. Lucien não parou. Quando a parte restante do demônio ainda estava se contorcendo de dor, a mão esquerda de Lucien apontou para o braseiro. Era seu próximo alvo. Vendo o gesto de Lucien, o demônio estava mais do que assustado. Transformando-se em névoa negra, o demônio correu para o braseiro, arrastando a chama ao redor, para parar Lucien. O braseiro estava perto do demônio, e foi melhorado por magia, então não seria destruído por Lucien com um tiro facilmente. No entanto, assim que Lucien apontou para o braseiro, um som de estalo veio de seu interior, e uma luz colorida rapidamente o cobriu. No segundo seguinte, o braseiro de repente inchou e quebrou em pequenos pedaços de cores diferentes. O feitiço exclusivo do terceiro círculo, elemental, order. O demônio parou por um segundo de grande choque e foi forçado a voltar à sua forma anterior, vestindo o manto preto, porque o braseiro já havia desaparecido. Neste momento, aglomerados de chamas que cheiravam a enxofre cobriram seu corpo, e sua carne e ossos podres começaram a inchar. Vendo isso, Lucien rapidamente ativou o Powerful Fire Shell novamente, e seu corpo foi coberto com uma camada de escudo de chamas branco e dourado novamente. Neste momento, Sandra, que acabou de se livrar das sombras e saiu da sombra bem, instantaneamente lançou as esferas mágicas de poder de palmeira novamente em si mesmo e em Susan. Por outro lado, Charlie também ativou decisivamente a muralha absorvente de Douglas. O demônio explodiu. O grande som da explosão zumbiu nos ouvidos de Lucien. Através da camada de chamas, ele viu uma densa fumaça preta misturada com chamas ondulando, e na fumaça havia pedaços de carne podre também. O escudo de chamas estava tremendo com a grande onda de poder criada pela explosão. Embora Powerful Fire Shell não funcionasse enfrentando ataques direcionados à alma ou espírito, como um feitiço de quinto círculo, o escudo de fogo definitivamente poderia lidar com isso. Quando a explosão parou e a fumaça pesada começou a desaparecer, tudo estava uma grande bagunça na sala de convocação. O chão estava coberto com pedaços de carne podre, e o círculo de invocação foi completamente destruído. Até partes das paredes, que eram fortificadas com muitos círculos mágicos defensivos, foram derrubadas, para que Lucien pudesse ver a leve névoa lá fora, desaparecendo lentamente pelas aberturas. Isso foi difícil. A parede de absorção mágica de Charlie desapareceu, e sua luva branca agora parecia esfarrapada. Seu rosto ainda parecia pálido, e ele estava tossindo por causa da fumaça pesada. Todas as esferas mágicas acima de Sandra se foram depois de absorver o grande poder de explosão. Felizmente, por causa de Stone Skin e seu manto mágico roxo, ela não se machucou, e Susan, que se escondeu atrás de Sandra, também estava bem, exceto que seu cabelo estava além de bagunçado. Verificando seus arredores, Sandra soltou um longo suspiro. Nós finalmente enviamos o maldito demônio de volta ao inferno, a um grande custo. Meu precioso manto mágico foi arruinado. Charlie deu uma olhada no corpo do porquinho queimado. Eu tenho que relatar isso ao Congresso para compensação. Se o item mágico ou poção de um feiticeiro fosse destruído ou usado nesse tipo de tarefa forçada, o Congresso compensaria o feiticeiro. Lucien também relaxou um pouco, mas ainda sentia que algo não estava certo. O braseiro continua me lembrando do ridículo rito de invocação que encontramos no Salão dos Aprendizes. Eu me pergunto se Bertrand realmente tentou rito. E também, vocês não acham estranho que a coisa tenha explodido no final? Quero dizer, não precisava. A coisa pelo menos deveria tentar escapar. Talvez não tenha conseguido. Charlie olhou para a névoa fina lá fora, ainda tossindo. Talvez ela estivesse presa dentro do braseiro, e uma vez que o braseiro foi destruído, a coisa não poderia mais existir. Quando sairmos deste lugar, Sr. Evans, por favor, entre em contato com o Sr. Gaston. É muito mais seguro deixar esses feiticeiros de alto escalão investigarem este lugar ainda mais. Charlie encostou as costas na parede e tirou do bolso uma pequena e fina caixa de lata.
Depois de um clique, a tampa da lata se abriu e Charlie tirou um cigarro dela. Quer um? Charlie soprou a fumaça cinzenta do cigarro e começou a se sentir aliviado. Top tabaco de tria. Não, obrigado. Lucien balançou a cabeça. A névoa está quase acabando agora. Sr. Evans, por que você não tenta entrar em contato com o Sr. Gaston? Sandra esfregou um pouco a testa. E podemos verificar se Bill ainda está vivo na sala dos aprendizes. Como ela estava dizendo, Sandra olhou em volta para as peças de metal no chão para ver se havia algum material precioso. Um pedaço de metal no chão refletia o rosto cansado de Sandra. De repente, o rosto deu um sorriso assustador, e duas larvas brancas e gordas rastejaram para fora do olho e do nariz. Capítulo 252. Ódio tradutor. Cris sublinhado Leon editor. Vermilion quando Lucien ativou seu monóculo, antes que ele pudesse tentar entrar em contato com o Sr. Gaston novamente. Ele de repente sentiu um grande poder mágico e, subconscientemente lançou a estrela de Mascheline. A bola de cristal que Lucien tinha acabado de pegar do chão subiu no ar novamente acima de sua cabeça, cercada por 12 esferas de luz brilhantes. Charlie era mais lento que Lucien, mas não muito. A palma gigante feita de força o cobriu novamente. Susan, no entanto, estava completamente perdida. Sem a proteção de Sandra, ela não tinha ideia do que poderia fazer, mas apenas observou as faíscas elétricas na frente do peito de Sandra lutando contra o aglomerado de fumaça preta. Muito rapidamente, a fumaça preta foi afastada de Sandra. Assim que a fumaça preta deixou o corpo de Sandra, as várias peças de metal no chão na frente de Sandra ficaram pretas queimadas. A coisa ainda está por aí. A voz de Sandra estava afiada com medo. Eu quase fui controlada por isso. A gola de sua túnica mágica explodiu parcialmente por algum tipo de grande poder, e um amuleto deformado que Sandra estava usando caiu no chão com um som nítido. Os feiticeiros mataram o demônio 2 vezes e revelaram todo o seu feitiço mais forte, mas o demônio ainda estava por perto. Experiente como Sandra era, suas costas ainda estavam cobertas de suor frio. Com esferas semelhantes estrelas girando acima de sua cabeça, Lucien olhou em volta com cautela e tentou chamar Gaston através do monóculo. No entanto, ainda não funcionou. Charlie lançou Le Sermine de Connection, conectando os 4 juntos. Devemos deixar este lugar. Susan estava passando por outro colapso nervoso novamente. Nunca morre. Lucien permaneceu calmo e fez uma análise rápida. Achamos que o demônio invocado por Bertrand precisava do braseiro como meio para continuar voltando. E agora sabemos que isso não é verdade. O Sr. Bertrand entendia os arcanos, e é muito improvável que um arcanista tentasse um rito tão ridículo. Deve ser outra pessoa que convocou os demônios. Conta. Charlie respondeu rapidamente, embora ainda se sentisse muito cansado. Ele é o único que ainda está vivo neste castelo. Impossível, disse Sandra. Eu o verifiquei com Charme Pesson. Espere. A menos que... O que? Perguntou Charlie. A menos que o demônio tenha ajudado Bill. A menos que o demônio tenha apagado parte de sua memória. Sandra murmurou. Ao ouvir isso, Susan parou de chorar de repente. Ela estava chocada. Susan mencionou que Bill era frequentemente intimidado por outros aprendizes, e a mente do garoto provavelmente estava cheia de raiva e ódio. Ele queria se vingar, mas não sabia muito sobre arcanos, então decidiu tentar aquele rito vicioso, não importa o quão ridículo fosse aos olhos de outros aprendizes. Lucien assentiu, então ele se virou para Susan e perguntou a ela através de seu vínculo telepático, Bill alguma vez leu a Fábula da Dor? Susan franziu a testa, tentando buscar a resposta em sua memória, e então seus olhos se arregalaram de repente. Sim. Bill. Bill me disse que ler a Fábula da Dor o deixou mais determinado a se esforçar mais para aprender arcanos. Vamos, disse Lucien decisivamente. Desta vez, eles devem matar completamente o demônio antes que ele recupere seu poder novamente de Bill. Bill apenas mentiu. Ele os enganou para a sala de invocação para ganhar mais tempo para o demônio. Na formação de batalha, os 3 feiticeiros dirigiram-se para o salão dos aprendizes. Susan tomou toda a sua coragem e seguiu Sandra. Lucien, como sempre, ainda sentia algo suspeito. Ele se perguntou por que quando eles entraram na sala de invocação, eles realmente viram o demônio saindo do braseiro. No entanto, ele não tinha tempo para descobrir isso agora. Para não deixar tempo para o demônio, eles se moveram muito rápido. No caminho de volta,
Não havia braços pálidos e assustadores ou línguas nojentas e sangrentas, o que significava que o demônio ainda estava se recuperando. Quando voltaram para a câmara, viram que os olhos da estátua de cobre estavam inchados, e muitos olhos, com globos oculares pretos mas pupilas brancas, cobriam as portas e paredes próximas. Vendo que a muralha dos olhos malignos ainda não estava completamente formada, os 3 feiticeiros ficaram um pouco aliviados, pois sabiam que voltaram no tempo. Agora, o demônio deve estar muito fraco. Essa foi uma ótima oportunidade. Trocando rapidamente seus pensamentos através do vínculo telepático, eles descobriram uma tática de batalha em poucos segundos. Então, Lucien jogou ferozmente uma poderosa bola de fogo bem no portão da câmara. Um instante antes disso, Charlie havia lançado encarando na frente da muralha dos olhos malignos. Assim que os olhos se viram no espelho, a parede assustadora dos olhos desmoronou junto com a tela do espelho. Então, a grande bola de fogo de Lucien atingiu diretamente o portão da câmara. Os círculos mágicos, defensivos na câmara foram destruídos camada por camada da grande explosão, e o portão de pedra foi explodido em pedaços e pó de pedra. Depois disso, o cajado mágico roxo de Sandra iluminou toda a câmara com arcana lid. Na luz, Bill se ajoelhou no chão da câmara, onde poeira e fumaça estavam por toda parte. Os olhos de Bill, olhando para os feiticeiros, estavam cheios de grande ódio e raiva. No entanto, havia o mesmo sorriso assustador em seu rosto distorcido. Seus músculos continuaram aumentando e sua pele junto com seu uniforme de aprendiz foi rasgada. Todo o seu corpo estava coberto de músculos inchados e sangue, e até suas veias podiam ser vistas. Entre seus músculos e veias, vermes brancos rastejavam. Alguns até saíram de sua boca, nariz, olhos e ouvidos. Conta. Você. Susan ficou chocada. Ela pensou que era Bill quem convocou o demônio, mas agora, vendo isso, ela percebeu que o demônio era o próprio Bill. Uma parede transparente apareceu na frente de Bill, na qual incontáveis símbolos mágicos negros e estranhos estavam flutuando. Ele começou a rir. Eles me deram um tapa na cara. Eles zombaram de mim. Mas quando eu vi o quão aterrorizados e desesperados eles estavam, quando eu os matei, percebi que eles eram apenas ratos tímidos e imundos. Veja, só uma vontade forte pode lhe trazer poder, e o poder deriva da dor. A dor me despertou. Suas palavras foram afiadas. 2 raios de luz branca atingiram diretamente a parede transparente e alguns símbolos mágicos começaram a desaparecer. Nenhum deles perdeu seu tempo tendo qualquer tipo de conversa sobre canja de galinha com Bill, mas usou diretamente um feitiço de campo de força de terceiro círculo chamado de Spell Magic, que tinha a chance de remover um buff mágico ou um campo de força defensivo do alvo. Ao mesmo tempo, 3 estrelas de Masqueline acima da cabeça de Lucien colidiram com as outras 3, e uma luz deslumbrante explodiu, o que melhorou a sorte de Charlie e Sandra para maximizar o poder de Spell Magic. Isso não é poder. Isso é mal. Susan chorou. Bill riu. Não, isso não é mal. Isso somos nós mesmos. Ódio, ciúmes, ganância, raiva. Todos nós temos. Enquanto ele ria, seus lábios caíram, revelando seus dentes, e seus olhos ficaram escarlates. A parede transparente tinha sido destruída. Obviamente, seu poder ainda não havia voltado, nem mesmo uma pequena parte dele. Assim que a parede desapareceu, Charlie e Sandra ativaram seus itens mágicos e reformularam Dispel Magic novamente. A camada de fumaça preta em Bill desapareceu com o lançamento de Charlie, e então aglomerados de fumaça começaram a sair depois do que o feitiço de Sandra o atingiu. A mão direita de Lucien estava agora coberta de luz roxa, como se ele estivesse segurando um pequeno sol roxo. Instantaneamente, pontos de luz coloridos em dourado, prata, preto, branco, roxo e mais cercaram Bill, e eles começaram a girar em grande velocidade ao redor dele, como um redemoinho louco. O redemoinho estava rasgando o corpo de Bill. O monstro pode ser puramente espiritual, mas Bill não era. Bill ainda era feito de elementos. Este era o momento certo para o último ataque. O redemoinho estava ficando cada vez maior, e a luz cada vez mais brilhante. Todo o lugar estava cheio de luz deslumbrante. Lucien sentiu uma grande dor no coração e na cabeça. Sua alma estava muito fraca e seu poder espiritual estava disperso. Ele não conseguia nem abrir a boca para falar, mas encostou o corpo na estante. Neste momento, Charlie veio em seu auxílio.
Usando Magiand, Charlie fez Lucien tomar a poção mágica chamada Watersong. Sandra, na frente, olhava fixamente para Bill, protegendo Lucien e Charlie. Quando o redemoinho desapareceu lentamente, a câmara foi completamente destruída. Através dos vários buracos enormes no chão, eles podiam ver o corredor lá embaixo. Exceto por uma marca de queimado no chão, não havia mais nada de Bill. Nós matamos. Sandra estava um pouco hesitante. Quando ela olhou pela janela, a névoa tinha desaparecido completamente, e o pôr do sol estava muito bonito. Não tenho certeza, mas agora que a névoa se foi, devemos entrar em contato com o Sr. Gaston, disse Lucien. Ele se sentiu muito melhor depois da poção, embora ainda pudesse sentir dor em sua alma. Tentando o seu melhor, ele ativou a mensagem eletromagnética. O Watersong era definitivamente a poção de cura ideal para feiticeiros de nível médio. No entanto, agora Lucien só poderia ativar itens mágicos, mas não lançar nenhum feitiço. Senhor Gaston. Depois de vários segundos, a voz idosa de Gaston chegou até eles através do monóculo. Algum problema aí, Lucien? Sim. Um demônio. Lucien contou brevemente a Gaston o que aconteceu lá. Durante esse tempo, ele relaxou um pouco. Depois de um momento de silêncio, Gaston disse: vocês 4 encontrem uma sala segura. Vá lá e lance círculos mágicos defensivos ao redor dele. Fique na sala e espere que os feiticeiros de alto escalão próximos cheguem lá. Ao ouvir isso, todos se sentiram um pouco mais aliviados. Eles começaram a se dirigir para a sala de força pelo outro corredor da sala dos aprendizes para esperar lá. Sim, Sr. Evans. Vendo Lucien franzindo a testa, Charlie perguntou: há algo errado de novo? Lucien assentiu: sim, alguma coisa. Só estou pensando, porque a coisa atacou Sandra e nos alertou antes de ser totalmente recuperada. Capítulo 253, atrás deles tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Talvez a coisa soubesse que havíamos relaxado a guarda depois de destruir o braseiro e, como você ainda não conseguiu entrar em contato com o Sr. Gaston, descobriríamos muito em breve que a coisa não morreu completamente. Portanto, controlar um de nós e lançar um ataque inesperado pode ser o melhor caminho em sua mente naquele momento. Charlie tentou analisar o que acabou de acontecer. Além disso, de acordo com as palavras de Bill, esse tipo de demônio vem de emoções negativas, e muitas vezes eles não conseguem se controlar, sem mencionar descobrir a melhor tática. À medida que seu corpo foi absorvendo gradualmente a poção mágica, Lucien se sentiu muito melhor, embora ainda não pudesse correr ou usar magia. Ouvindo as palavras de Charlie, ele balançou a cabeça levemente. Eu sei o que você quer dizer, Charlie, mas eu sinto que a coisa toda é bastante suspeita. As 2 senhoras estavam andando na frente. Ao ouvir o que Lucien acabou de dizer, Sandra rapidamente olhou ao redor com grande cautela, enquanto Susan parecia muito aterrorizada e sua voz tremia. Sr. Evans? Você está dizendo que o demônio ainda está vivo? Nesse grande pesadelo, Susan não aguentou mais. Concordo. O padrão de comportamento contraditório dos demônios está muito além de nossa compreensão. Charlie assentiu. Ao ouvir isso, Susan quase caiu no chão. Depois de um momento de pausa, Charlie continuou: no entanto, por muitas notas e lendas antigas, sabemos que os demônios são realmente desordenados. Afinal, eles vêm de um lugar de caos. Senhor Charlie, você realmente me assustou lá. Susan não pôde deixar de reclamar um pouco. Isso é verdade. Lucien estava totalmente bem com Charlie apresentando sua opinião. Esses demônios do poço são de vários tipos. Especialmente na Terra dos Esqueletos, novas espécies de demônios estão sendo criadas todos os dias, e é claro que não podemos reconhecê-las todas. Susan soltou um longo suspiro de alívio. Ela confiou nas palavras do Sr. Evans. No entanto, Lucien então mudou seu tom. Mas não importa o quão desordenado o demônio estivesse, ele não desistiria da chance de nos matar. A coisa tem poder suficiente para me matar, usando o Baleful Polymorph Shadow eu, porque eu não tinha nada especificamente para me defender naquele momento. No entanto, o que a coisa lançou em mim foram feitiços que visavam a alma ou espírito, embora a coisa soubesse que eu estava protegido pela Deatuard. Então os feitiços não poderiam me matar diretamente. Como Lucien estava dizendo, ele concluiu que seu estudo em arcanos era muito desequilibrado.
Embora fosse muito dedicado à escola de elementos e astrologia, ignorava outras escolas, por isso não tinha variedade suficiente de feitiços para enfrentar o demônio. Quando voltasse para Lin, precisaria ramificar seu estudo de maneira sábia. Talvez, quando estava tentando nos atacar usando o reflexo do espelho, o demônio simplesmente não pudesse usar outros feitiços, exceto aqueles direcionados ao espírito ou alma de alguém. Sandra tinha seu próprio entendimento, em seu comentário definitivamente fazia sentido. Quando o demônio estava lançando outros feitiços, não estava dentro do espelho. A discussão ajuda muito. Lucien sorriu. Obrigado por responder minhas perguntas, mas ainda tenho algumas. Primeiro, porque a sala de convocação parecia exatamente com o que a instrução do rito descreveu, se o Sr. Bertrand nunca tentou esse rito ridículo. Bill não tinha o direito de entrar na sala de convocação do Sr. Bertrand. Segundo, porque o pergaminho meio queimado estava lá. Porque aconteceu de encontrá-lo. Porque está apenas meio queimado. Bem, Charlie achou essas perguntas muito difíceis de explicar. Para a primeira pergunta, talvez Bill tenha voltado para a sala de convocação depois que o Sr. Bertrand morreu, para fazer seu professor ser culpado por isso. E o fato de a sala de convocação ser assim também nos distraiu e nos direcionou para a direção errada. E a segunda? Não acho que Bill queria queimar a instrução. Quando eles estavam brigando, o pergaminho foi incendiado por acidente. Sim, e acabamos de encontrar. Sandra assentiu. Então, eles chegaram ao corredor que levava à sala de força. Então não tenho mais perguntas. Lucien pegou o seu relógio de bolso e disse, agora são 17h25. Em 15 minutos, o feiticeiro de nível sênior deve estar aqui. Vamos ter paciência. Ok, os outros três assentiram. Embora tivessem encontrado respostas para todas as perguntas de Lucien, essas perguntas ainda os deixavam nervosos. Portanto, nenhum deles baixou a guarda. As esferas de poder coloridas ainda giravam acima de Susan e Sandra, e uma parede absorvente de energia protegia Lucien e Charlie. Quando eles caminharam pelo corredor, Susan olhou para um dos quartos que estava com a porta aberta, e ela parecia um pouco confusa. Lucien, Sandra e Charlie também olharam para o interior da sala. Estava vazio. Não havia nada lá. Susan, perguntou Sandra, algum problema? Susan franziu a testa um pouco e respondeu, este é o cofre do Sr. Bertrand. Ele armazenou todos os seus tesouros como ouro, prata e materiais preciosos aqui, mas agora eles se foram. Sabendo que demônios e monstros definitivamente não tinham interesse nessas coisas, instantaneamente, todos ficaram nervosos novamente. Não vamos entrar em pânico à toa. Sandra estava um pouco hesitante, talvez. Talvez aquela coisa precisasse de ouro precioso, pedras preciosas e materiais para manter sua existência. No entanto, embora ela estivesse dizendo isso, a própria Sandra ainda estava bastante nervosa, verificando os arredores olhando ao redor. Acho que não. Bill não estava invocando dragões. Esses demônios não precisam de tesouros para serem invocados. Charlie não podia concordar com Sandra. Vamos parar de nos mexer e ficar aqui. Este lugar é certamente estranho, mas acho que é por causa de outra coisa, não aquela coisa. Não há como a coisa voltar novamente. Então, Charlie e Sandra começaram a lançar feitiços defensivos ao redor deles, e Susan também tentou ajudar, enquanto Lucien ainda estava encostado na parede, sentindo-se bastante fraco. No momento, seu poder espiritual era suficiente apenas para ativar itens mágicos. Logo os círculos mágicos estavam todos prontos. Eles poderiam finalmente descansar lá. Qualquer um ou qualquer coisa que estivesse abaixo do quinto círculo precisava usar pelo menos 10 minutos para quebrar sua defesa, e os dois feiticeiros do quarto círculo atrás dos círculos mágicos estavam confiantes de que poderiam facilmente fazê-lo durar até que o feiticeiro de nível sênior chegasse. Charlie e Sandra estavam de pé um de cada lado do portão. Lucien estava encostado na parede e Susan estava escondida em um canto. Eles podiam ver suas figuras borradas na superfície lisa da parede de pedra na frente deles, incluindo o colarinho rasgado de Sandra, o colete rasgado de Charlie e o monóculo de Lucien. Lucien disse a eles seriamente, o demônio pode ter morrido, mas alguém, ou algo, está por trás de tudo isso. Quando ele estava dizendo isso, de repente, ele viu que sua própria figura de monóculo na parede sorriu. O sorriso não era assustador, mas mais como o sorriso de um vencedor. Lucien imediatamente ativou Corona de Sun,
embora sua dor de cabeça ainda estivesse muito ruim. Um raio de luz sagrada atingiu a parede. O que? Sandra e Charlie imediatamente se prepararam para outra batalha, mas não havia nada lá. Apenas a luz do olho estreque de Lucien estava brilhando na parede. Lucien verificou cuidadosamente os arredores. Nada aconteceu. Ele lhes contou o que viu e depois disse: posso estar muito nervoso. Não sei. Pode ser apenas minha ilusão. Se o demônio estivesse realmente lá, ele poderia tê-lo atacado diretamente, Sr. Evans, em vez de se revelar na sua frente por nada, disse Sandra. Tanto Sandra quanto Charlie acreditavam que era apenas a mente de Lucien pregando peças nele. Lucien ajustou um pouco o monóculo e disse: não sei. De qualquer forma, o feiticeiro de nível sênior deve estar aqui em alguns minutos. Continuaremos vigilantes. Ponto. Na sala dos aprendizes, as marcas pretas de corrosão começaram a se contorcer e, de repente, dispararam para cima. Uma criatura gigante com corpo forte e pescoço comprido apareceu no corredor. A cabeça da criatura parecia de um lagarto e, em suas costas, havia um par de asas transparentes semelhantes às de um morcego. O corpo da criatura estava coberto por uma camada de grandes escamas. À luz do pôr do sol, suas escamas brilhavam como um sonho. Assim que a criatura apareceu, todo o lugar se encheu de uma aura forte e opressiva. Essa coisa era um dragão gigante. No canto do corredor, o ar de repente ondulou, e uma figura apareceu lentamente. Era um homem de meia idade de aparência bonita, vestindo um manto mágico extravagante. Havia um caderno e uma pena em suas mãos. Assim que o dragão viu o homem, saltou para frente e colocou suas enormes garras dianteiras no escudo de força que cercava o feiticeiro, mostrando sua língua vermelha. O escudo do homem estava rachando, no entanto, ele não estava nem um pouco assustado. Em vez disso, ele escreveu algo em seu caderno e sorriu: você é um bom ator. O nariz do dragão fez um som "u". Claramente, o dragão estava bastante alegre e orgulhoso. Ele continuou, lambendo o escudo de força do feiticeiro. O feiticeiro parou de escrever e leu suas anotações em voz baixa, cauteloso, ágil, decidido, calmo. Diante do perigo, o feiticeiro superou a maioria de seus pares. A escolha de feitiços e combinações mágicas pode ser bastante problemática, no entanto. Magios desequilibrados. Muito trabalho será feito para corrigir esse problema. Depois de fechar o caderno, o feiticeiro do meia-idade encarou dragão seriamente. Atiforeste, você deve saber que os tesouros pertencem ao Congresso. Você não pode tê-lo. O dragão gigante ainda estava lambendo o escudo de força alegremente e ignorou diretamente suas palavras. Observando o número crescente de rachaduras em seu escudo, o feiticeiro balançou a cabeça levemente. Tudo bem, tudo bem. Você pode fazer parte disso, como sua recompensa. O nariz do dragão gigante fez um barulho feliz novamente. Então, para mostrar sua felicidade, o dragão lambeu o escudo novamente. Desta vez, sua longa língua vermelha o lambeu em pedaços. Capítulo 254. Na biblioteca tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion o feiticeiro de meia-idade olhou ao redor do salão e sinalizou com um pouco de simpatia, que azar de Bertrand. Ele estava apenas convocando alguns demônios para seu experimento, não tendo ideia de que seu aprendiz mais jovem também estava conduzindo secretamente um rito de convocação na Câmara, ou não havia como um feiticeiro experiente como ele deixar de perceber o que estava acontecendo seu próprio castelo no tempo. Bem, Thompson, não vejo isso apenas como má sorte. O dragão puxou um saco volumoso de debaixo de sua barriga, satisfatoriamente, e começou a contar as pepitas de ouro, moedas e materiais mágicos preciosos. De acordo com minha experiência, quando o garoto estava tentando buscar o poder de Pine Fable, o demônio do ódio já lançou sua projeção em sua mente e começou a afetar seu modo de pensar, comportamento e emoções. O rito especial mais tarde foi feito apenas para reforçar o poder do demônio. A voz do dragão era, surpreendentemente, como a de uma criança e também soava sem gênero, o que contrastava fortemente com seu grande poder. O feiticeiro chamado Thompson olhou para o dragão, que estava agachado contando seus tesouros, sorrindo. Atiforeste, o que você quer dizer com sua experiência? Quero dizer. Toda vez que vejo tesouros brilhantes, uma projeção demoníaca surge em minha mente, e o demônio se chama ganância, o dragão disse inocentemente.
A projeção demoníaca me afeta tanto que não consigo me impedir de tirar todos os tesouros. Não é realmente minha culpa. De onde é o demônio? Thompson se divertiu um pouco. Agora que você pode explicar tudo isso para mim, tenho certeza de que você está no controle de seus pensamentos agora. Atforest, por que você não devolve todo o tesouro? Mas você me prometeu, Thompson. Esta é a minha recompensa. O dragão balançou a cabeça, e eu não sei de onde vem. Talvez do antigo inferno. Eu não sei. Está apenas lá. O absurdo de Atforest fez Thompson pensar. Vários grandes arcanistas exploraram o inferno e até conheceram alguns duques e condes lá. De suas aventuras e dessas lendas antigas, os grandes arcanistas ouviram que uma vez havia 7 demônios poderosos e misteriosos no inferno, e cada um deles representava as 7 coisas negativas: arrogância, ganância, inveja, raiva, dor, acolasia e hipocrisia, mas infelizmente, não há evidências sólidas para isso. E há também outro ditado: alguns acreditam que as 7 coisas negativas eram símbolos daqueles demônios astutos e malignos no inferno, e cada demônio tinha pelo menos uma das características. Entendo. Atforest não estava interessado nas palavras de Thompson. Ele escondeu secretamente alguns itens pequenos e preciosos da bolsa para si mesmo. Afinal, Atforest sabia que alguns deles de fato pertenciam ao Congresso. Thompson fingiu não ver o que Atforest estava fazendo ali, mas continuou: é necessário que prestemos mais atenção ao livro, Paine, Fable, pois pode estar ligado a alguns segredos do mundo. O poder do demônio e até mesmo sua existência eram tão estranhos e misteriosos. Sem você, Atforest, eu poderia ter falhado na missão e o demônio poderia ter escapado de mim. Sua habilidade de lançar esses feitiços espirituais e de alma é muito importante. O feiticeiro de nível sênior também sentiu que o demônio era muito estranho e misterioso. Então Thompson tirou seus distintivos e os colocou na frente deste baú. No corredor, porque Lucien de repente atacou a parede, Charlie, Sandra e Susan ficaram muito nervosos de novo. Especialmente Susan, que nem ousava respirar. E quando todos eles ouviram os passos sólidos reverberando pelo corredor, a tensão atingiu o pico. Um homem de meia idade vestindo uma túnica mágica, parecida com uma chama, caminhou até eles. Ele tinha cabelos pretos e olhos azuis, e ele estava usando um par de óculos de aro dourado. O homem era elegante e bonito. Olá, sou Thompson, do Comitê de Assuntos. Por acaso eu estava em Caspar, então o Congresso me enviou para tratar do resto das coisas aqui, disse Thompson com um sorriso gentil no rosto em frente aos círculos mágicos e ao muro de defesa. Aparentemente, os 3 feiticeiros ainda estavam muito cautelosos e alertas. Thompson estava usando 3 distintivos no peito. Um era um distintivo arcano de 6 estrelas, um era um distintivo mágico de 8 círculos, e o terceiro foi o distintivo de fogo negro representando o Comitê de Assuntos. Lucien parou Susan, que estava prestes a sair dos círculos mágicos e da parede defensiva, devido à sua excitação, e disse ao homem: Sr. Thompson, não queremos ofender, mas para garantir que estamos seguros, queremos verificar seus crachás. O demônio era muito assustador e imprevisível. Tanto Charlie quanto Sandra sentiram. Eles ouviram mais de uma vez que coisas ruins aconteciam quando feiticeiros baixavam a guarda na frente de um demônio transformado. Thompson não se importou, sorrindo. Ele pegou seus distintivos e deixou que eles verificassem livremente. Depois de certificar-se de que os distintivos não eram falsos, Charlie saiu dos círculos mágicos e relatou diretamente a Thompson: Senhor, o demônio era muito estranho. Quando entramos no castelo pela primeira vez, era para ser o trabalho de Lucien se reportando a Thompson. No entanto, ele estava fraco demais para falar tanto agora. Depois de ouvir Charlie cuidadosamente, Thompson assentiu. Esta tarefa acabou sendo mais difícil do que pensávamos, e o nível correto da tarefa deveria ser perigoso. Todos vocês receberão muito mais pontos arcanos depois do que foi prometido, e todos os itens mágicos e poções que foram consumidos na tarefa seriam compensados pelo Congresso. Basta escrevê-los em uma lista e enviar a lista para a zona de tarefas. Isso levará cerca de uma semana. Tão bom ouvir isso. Sandra ficou aliviada. Claramente, o amuleto que ela estava usando era precioso e deve ser muito importante para ela. Charlie também ficou feliz em saber que ele teria o mesmo manto mágico de volta também. Thompson bloqueou todo o castelo usando magia e decidiu primeiro enviar os feiticeiros de volta à cidade de Frazer.
Ponto. No ônibus que se dirigia para a grande cidade de Capas, depois de um longo tempo de silêncio, Sandra disse ao resto das pessoas no ônibus um pouco hesitante: esta tarefa foi certamente assustadora e misteriosa, e a única coisa que podíamos ter certeza foi que um aprendiz convocou um demônio aterrorizante e poderoso através de um rito ridículo, que ainda não podia ser explicado pelos arcanos de invocação. A coisa toda tem me incomodado muito. Entre eles, Sandra era a única que se especializou na escola de invocação. Assim, ela foi a que mais foi influenciada. Embora a escola de invocação, comparada a outras escolas, tenha ficado para trás em seu estudo arcano, e ainda fosse do estilo forte do antigo Império Mágico, o rito de invocação que Bill seguiu era até ridículo na compreensão do antigo Império de Invocação. Se um aprendiz pudesse invocar um demônio que fosse pelo menos do quinto círculo, o que os feiticeiros de outras escolas deveriam fazer consigo mesmos? Essa coisa toda estava além da compreensão de Sandra, e para a maioria dos invocadores antigos, um rito de invocação como esse deve soar como uma piada. Charlie acenou com a cabeça. Somente parte da instrução de convocação foi deixada. Não podemos tirar nenhuma conclusão sólida antes de vermos a versão completa dela. Na verdade, a coisa toda foi muito assustadora. Eu sinto que o demônio era o próprio Bill. Susan também fez um comentário. Honestamente falando, se o rito pudesse realmente melhorar o poder de um aprendiz diretamente ao nível do quinto círculo, era realmente bastante atraente. Embora ela nunca quisesse perder o controle de si mesma e parecer tão feia. Lucien havia se recuperado muito, e ele olhou para Susan e Scott através de seu monóculo e perguntou: você já leu a Fábula da Dor? Susan balançou a cabeça, enquanto Scott parecia muito aterrorizado. Sr. Evans, eu estava mais perto de Bill. Uma vez, vi o livro em seu quarto e li algumas histórias nele. Todas as histórias que li eram mais do que sombrias e desesperadas, e me fizeram sentir tão zangada e sombria que quase quis destruir este mundo de dor. Eu não entendo por que eles podem ser chamados de fábulas. Alguém pode usá-los para aterrorizar crianças que não querem ir para a cama. Precisamos ir à biblioteca arcana para obter mais informações, e também preciso expandir minha reserva mágica com mais 2 escolas. Lucien assentiu. Ele estava planejando emprestar algumas obras básicas de campo de força e necromancia, e também tinha uma cópia do livro da necromancia. A escola do campo de força tinha muitos feitiços de defesa poderosos e, para a necromancia, seus feitiços eram principalmente sobre alma, espírito, bênção e maldição. Quanto à escola de eletromagnética e termodinâmica, Lucien acreditava que sua compreensão dos arcanos era sólida o suficiente para que ele não precisasse cavar neles agora. Portanto, ele poderia pegar alguns úteis nas 2 escolas e atualizar vários modelos de feitiços em sua alma com alguns novos, e foi o mesmo com feitiços de ilusão e transformação. Selecionar e focar foi muito importante para progredir ainda mais no estudo dos arcanos. Claro, a ideia principal que o Congresso perseguiu foi que, apesar da existência de diferentes escolas, a palavra poderia finalmente ser entendida com uma explicação fundamental e final. Assim, a maioria dos feiticeiros de alto escalão também estudava outros campos além do que eles eram bons. Charlie e Sandra assentiram. Como arcanistas, eles tinham esse impulso consistente de entender todas as coisas misteriosas. Ponto. Na biblioteca arcana básica, Alex, o bibliotecário de Jin, disse educadamente a Lucien: olá, Sr. Evans, o que posso fazer por você hoje? Usando a insígnia arcana de nível 4, Lucien podia aproveitar metade do preço para pegar um livro emprestado lá, o que era 1 ponto por 40 livros. Você tem a Fábula da Dor aqui, Alex, depois de enviar o relatório da tarefa e a lista de itens perdidos, e porque os pontos arcanos de recompensa da tarefa precisavam ser reavaliados, Lucien, Charlie e Sandra vieram juntos para a biblioteca. Alex balançou a cabeça e, devido ao estilo de roupa que estava vestindo, seu peito revelou: desculpe, Sr. Evans, só temos livros arcanos aqui. Se você está procurando por fábulas, você pode tentar ali no City Library ou a Rentato Royal Library. Então, você pode encontrar um livro contendo a frase rito especial de invocação de V. Ou algo assim. Lucien continuou tentando, usando Alex como um mecanismo de busca. A busca levou um tempo para Alex, e então ele listou: existem 5 livros qualificados: Special Summoning Rite of Verlon, Special Summoning Rite of Viking, Special Summoning Rites Invertra.
Lucien pediu todos eles e começou a folhear os livros com Sandra e Charlie. Eu encontrei. Sr. Evans, é o rito de invocação especial de Viken. Sandra segurou o livro no alto. Lucien assumiu o livro e ele realmente viu exatamente a mesma instrução de convocação que ele leu na sala dos aprendizes. Além disso, a coisa toda era ainda mais ridícula em comparação com a versão sem partes, incluindo rastejar e dançar ao redor do braseiro, contar o passado doloroso do braseiro e assim por diante. Lucien virou o livro de volta à primeira página, e havia um comentário deixado por um feiticeiro. Este livro ridículo emprestou Viken, o nome do antigo arquimago lendário, e fora isso, é totalmente uma piada. O livro deveria ser expulso da biblioteca. Viken. Embora Lucien fosse elogiado como historiador em alto, ele não era um especialista em história da Terra através do Estreito da Tempestade. Charlie explicou, Viken era um antigo arquimago lendário, e seu território era Brianna de hoje. Ele foi muito cruel. Certa vez, para estudar um feitiço, ele bloqueou uma cidade de 20.000 pessoas e deixou que essas pessoas se matassem por desespero e fome. Eles se comeram. Eu nunca encabecei o nome dele antes. Qual é a classe lendária dele? Perguntou Lucien por curiosidade. Sandra respondeu de maneira casual, não faço ideia. Ele desapareceu antes da Guerra do Amanhecer. O livro que Lucien estava segurando de repente caiu de sua mão e caiu no chão. Capítulo 255, Uma nova jornada novamente, o fim do volume 3º, tradutor, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion Sr. Evans. Sandra olhou para Lucien um pouco confusa. Ela não entendia porque o que acabara de dizer era surpreendente. Minha mão apenas tremeu, do dano refletido do anel. Lucien rapidamente encontrou uma desculpa e pegou o livro. O que Lucien disse não era verdade. E a verdade é que ele ficou chocado com as palavras de Sandra, porque Viken não foi o único feiticeiro que desapareceu antes da Guerra do Amanhecer. Maskelyne também o fez. Embora Sandra e Charlie soubessem parte da história, eles não sabiam desses detalhes. Maskelyne, o profeta, sumiu nas profundezas do mundo das almas, junto com seus vários amigos mencionados em suas anotações, e naquela época, todos estavam trabalhando em algum experimento mágico importante. A coisa toda ficou ainda mais estranha com o fato de que Maskelyne podia fazer itens divinos com magia, e seu símbolo, a Gran Cruz, parecia muito com a Cruz da Verdade da Igreja. Isso fez Lucien pensar se Viken era um dos amigos de Maskelyne e se ele fazia parte do experimento. Além disso, o experimento teve alguma coisa a ver com o rito de invocação especial. Lucien se perguntou se o segredo final do mundo estava no fundo do mundo das almas. O lugar deve ser muito perigoso. Um dia, se eu puder me tornar um grande arcanista, ou mesmo um arquimago lendário, definitivamente vou explorar o mundo das almas. Lucien decidiu manter essa informação para si mesmo, mas quando estivesse pronto, queria convidar outros arquimagos lendários ou grandes arcanistas em quem confiava para irem com ele. Nem Charlie nem Sandra duvidaram das palavras de Lucien. Suas palavras faziam todo o sentido. Por mais curiosos do que sejamos, a última coisa que devemos fazer é tentar o rito. Sandra os lembrou. Como uma feiticeira especializada em invocação, ela estava muito preocupada com um ritual de invocação tão assustador e suas consequências imprevisíveis. Lucien sorriu. Eu não vou tocá-lo antes de me tornar um veterano. Eu não acho que posso lidar com o demônio agora, e acredito que o Congresso em breve reunirá mais informações sobre o demônio. O Congresso deveria. Se tivéssemos mais informações, não estaríamos tão perdidos ao enfrentar o demônio. Charlie concordou. Sandra assentiu. O Congresso pode tirar um pouco da pressão, então não precisamos nos preocupar muito com isso, mas ainda quero ler a Fábula da Dor para ver se é tão desesperador quanto o que Scott escreveu. Eu também, mas ainda preciso pegar emprestado alguns outros livros daqui primeiro, disse Lucien. Então, ele pediu a Alex para encontrar alguns livros básicos de arcanos nas escolas de campo de força e necromancia e livros básicos de magia em outras escolas. Charlie colocou o chapéu e disse, ainda tenho outras coisas para resolver, então, tenho que ir agora. Prazer em conhecê-los, Sr. Evans, Sra. Sandra, e espero que possamos trabalhar juntos novamente no futuro. Estou indo para a Biblioteca Municipal de Alin também, Sr. Evans. Você não é aquele tipo de arcanista que só sobrevive em laboratórios. Você é confiável e um bom líder. Sandra também ia sair, e antes disso, ela apertou a mão de Lucien.
Lucien disse a eles de maneira humilde: vocês dois são feiticeiros muito experientes, e aprendi muito com vocês dois. Sem vocês, Sandra e Charlie, eu certamente já teria morrido no castelo. Devemos manter contato uns com os outros para trocar ideias de tempos em tempos. Ponto. No andar de baixo da abadia de Alto, uma voz feminina cantarolava uma melodia antiga e solene, como se o céu estivesse sendo coberto por nuvens escuras, antes que a tempestade chegasse. A voz era um pouco rouca, mas sexy. O tom ficou lentamente mais alto, e a voz ficou mais suave, mas triste. Então, a melodia ficou mais rápida e mais urgente, como gotas de chuva caindo no chão e ventos selvagens soprando. Depois de um tempo, a fêmea relaxou em um tom suave como se uma mente isolada, mas pura, estivesse relembrando todas as memórias com emoções na tempestade. E nessas memórias, os relâmpagos foram esquecidos, o trovão foi esquecido, as duras gotas de chuva foram esquecidas, e assim como toda a depressão e tristeza, e até mesmo o mundo inteiro. A tempestade ainda açoitava sua mente, mas logo, no final do primeiro movimento, a melodia tornou-se quente e agradável. Natasha terminou de cantarolar a melodia principal de Storm Sonata, e então olhou para a carta em sua mão. Foi o que Lucien enviou em 30 de julho. Ela ficou muito satisfeita com a sonata, seu presente de aniversário de Lucien. Embora Storm Sonata não seja tão notável quanto Pathetique e Moonlight, ainda é impressionante e compartilha o mesmo tema e espírito com Symphony of Fate, Perseverança e Fé. É um ótimo presente de aniversário, Natasha murmurou em voz baixa. Então ela olhou para cima e começou a ler o resto da carta novamente. Era tudo sobre as experiências interessantes de Lucien e Aline, incluindo como ele torturou os aprendizes com muitos exercícios, as reclamações e piadas dos aprendizes, a história quando ele foi convidado por engano para a conferência por causa de seu nome, e assim por diante. Natasha foi confortada pela carta de Lucien. Ela sentiu que Lucien, seu velho amigo, estava contando todas aquelas histórias bem na frente dela relaxadamente. Porque eu sinto que essas histórias são mais interessantes do que a música em si. Natasha esfregou um pouco o queixo e se perguntou confusa: é porque eu não falo com outras pessoas há muito tempo? Ponto. No mês da flor, o quinto do ano, o clima esquentava. No entanto, Aline, como a cidade no céu, ainda permaneceu relativamente fria. No laboratório de magia da vila do Jardim de Lucien, a marca branca clara em forma de lágrima na mão esquerda de Lucien explodiu uma luz suave e lentamente se ergueu no céu. Lucien adicionou um pó de pedra do sol e mais alguns materiais mágicos na marca de lágrima e começou a lançar. Após um processo longo e complicado, a lágrima parecia menos transparente, mas mais sólida. Sua luz ainda parecia pura e gentil. Neste momento, os pontos de luz na bola de cristal na mão direita de Lucien voaram um por um. Os pontos de luz cercaram o rasgo e formaram um mapa estelar, e então, o mapa foi absorvido pela mão esquerda de Lucien. Quando a deslumbrante luz das estrelas desapareceu, nada restou na mão esquerda de Lucien. No entanto, Lucien poderia controlar o poder sempre que quisesse usá-lo, acendendo a marca em forma de lágrima. De acordo com o Lucien Blessing Book, com todos os materiais reunidos por Lucien e a marca deixada pela garotinha, Lucien criou sua primeira bênção permanente. Gratidão inocente. Poderia ajudar Lucien a se proteger no ambiente cheio de corpos mortos e podres, e também melhorar seu nível de defesa contra feitiços de ataque de alma. Para construir a bênção permanente, Lucien gastou seus 200 pontos arcanos que ganhou do Castelo Bertrand. Nos últimos meses, ele confiou totalmente no subsídio do Congresso e da vontade dos elementos para continuar seu estudo de força vital e necromancia. Atualmente, no total, Lucien tinha 102 pontos arcanos, e ele havia construído outros 5 feitiços do terceiro círculo: gaiola dimensional, proteção contra energia, maldição da casca pútrida, vínculo telepático secundário e relâmpago. Até agora, quanto aos feitiços do segundo círculo, Lucien tinha 20 deles, e ele reconstruiu muitos dos feitiços para fazê-los funcionar melhor. Depois de terminar seu trabalho, quando Lucien estava prestes a sair do laboratório, ele viu seu mordomo Charles, que era um senhor elegante, se aproximando. Senhor Evans, Senhor Gaston, do Wolf Elements, quer vê-lo em seu escritório, disse Charles. Ponto. Em Aline, a divisão da vontade dos elementos. Evans, eu ouvi dizer que você está lendo Pine Fable recentemente,
Você encontrou alguma coisa nele? Gaston fez Lucien sentar e perguntou casualmente. Na verdade, não. Lucien balançou a cabeça. Levemente, eu sinto que essas histórias eram sombrias e sombrias por serem deprimentes. O único propósito do livro era fazer as pessoas se sentirem dolorosas, desencorajadas e chateadas. A propósito, Sr. Gaston, o Congresso fez algum progresso na investigação do demônio? Quero dizer, se for confidencial, você não precisa me dizer. Até agora nenhum único feiticeiro de nível sênior envolvido no estudo conseguiu invocar o demônio que vocês encontraram no castelo, e isso torna o rito especial de invocação muito suspeito aos olhos deles, e eles se perguntam se Bill escondeu outras partes do castelo. Sua experiência. Gaston disse diretamente a Lucien o que estava acontecendo. Depois de uma pequena pausa, Gaston olhou para Lucien com seus olhos amarelos escuros e disse: a razão pela qual eu lhe pedi para vir é que aqui temos uma tarefa obrigatória para você da vontade dos elementos. Um cavalheiro pediu à vontade dos elementos que enviasse uma carta para ele ao Sr. Stannis, o rei do pesadelo. Porque você é de Violette, Lucien, queremos que você aceite a missão. A recompensa é de 1000 pontos arcanos. Não se preocupe, o rei do pesadelo enviaria seu povo para guiá-lo pela Cordilheira das Trevas, para que você não fique sozinho nas montanhas. As palavras de Gaston trouxeram de volta a memória de Lucien sobre o ducado de Violette instantaneamente. Embora Lucien tenha passado por momentos difíceis lá, ele também tinha muitas boas lembranças. Na mente de Lucien, Alto era como sua cidade natal. Vendo que Lucien não disse sim imediatamente, Gaston continuou: claro que não estou dizendo que será uma viagem completamente segura. Se você não quiser aceitar a tarefa, também não há problema, e você pode escolher outra coisa. Mas se você estiver disposto a aceitar, poderá obter os 1000 pontos arcanos antecipadamente, além de desfrutar de um subsídio de 1 ano, para poder comprar todos os materiais e poções que precisa para se preparar. Todos os rostos de seus amigos apareceram na mente de Lucien, dando-lhe sentimentos contraditórios. Então, Lucien acenou com a cabeça, sorrindo: vou assumir esta tarefa, Sr. Gaston. Tenha cuidado, Evans. É melhor você pegar a rota norte, pois a igreja está fortalecendo suas patrulhas sobre o Estreito da Tempestade. Gaston deu um tapinha no ombro de Lucien. Você ainda leva o monóculo com você, mas por causa da interferência eletromagnética do Estreito da Tempestade, quando você chegar ao outro lado, será difícil para você entrar em contato conosco. Capítulo 256, O Porto Leste Tradutor, Cris sublinhado Leon Editor, Vermilion, volume 4. A Cordilheira Negra, no mês do vento quente, o 8º do ano, o clima estaria torturantemente quente em Alina o Alto, como se até o ar estivesse em chamas. No entanto, nesta cidade estreita e movimentada em todo o continente, repleta de edifícios de estilos mistos de diferentes países, a brisa ainda era fresca e suave como a do mês da vida. Este era Segru, bem no noroeste do extremo norte. O Eastia vem cercado por incontáveis árvores gigantes e imponentes. Porque a cabana de palmeira do Congresso controlava as muitas cidades movimentadas ao longo do Estreito da Tempestade, e seu controle se estendia até o extremo norte. A cabana de palmeira havia expulsado muitos orcs, tribos anãs e trolls e construído muitas cidades. Portanto, na mente de muitos, todo o extremo norte era território da cabana de palmeira, área sob o controle do Congresso de Magia. No entanto, de fato, por causa do vasto território do extremo norte, província noroeste do Império Shashan Oeste, Mintuk, um porto livre de gelo que estava perto do emissário marítimo de Bondless Oceano a leste, a fortaleza flamejante e tempestade do Império Estreito ao sul, a região polar onde o sol nunca se punha durante os 6 meses ao norte, o Congresso e a cabana de palmeiras só podiam controlar a parte sudeste dele, e nas profundezas da terra viviam horríveis trolls, orcs, bonecos de neve antigos, feiticeiros que passavam a vida na solidão. Por causa da localização especial de Segru, situada na junção da ampla floresta primitiva no nordeste do Império e na parte central da área costeira do extremo norte, onde o poder da Igreja e do Congresso de Magia chegou a um impasse, Segru tornou-se um lugar que não estava sob o controle do primeiro e nem do segundo. Muitos nobres emigrados do Império, Shashan e outros condenados gradualmente se reuniram aqui e construíram a cidade e as muitas mansões ao redor. Assim, Segru foi chamado por muitas pessoas de Eastia Ven.
Embora as primeiras pessoas deste lugar tenham estabelecido algumas regras e leis rígidas aqui enquanto lutavam contra monstros como trolls e contrabandeavam, o poder, que basicamente vinha da magia ou da espada, ainda era a lei suprema no extremo norte. Havia um ditando aqui: a lei da magia e da espada era a lei do extremo norte. Conhecida por seus comércios de contrabando, a cidade vinha atraindo inúmeros comerciantes e aventureiros sedentos de dinheiro para virem aqui em busca de grande fortuna. Assim a cidade era movimentada e próspera. Claro, a maioria dos comerciantes aqui tinha seus próprios mercenários, experientes, ou eles poderiam ser mortos a qualquer momento e seus corpos seriam jogados na floresta para alimentar as feras. Naquele momento, Lucien estava vagando pelas principais encruzilhadas de Segru, e seu destino era a cabana de madeira à frente. De acordo com as informações fornecidas pelo Congresso, na cabine Lucien poderia encontrar a relativamente boa organização de inteligência nesta cidade. Lucien estava vestindo uma camisa branca, um terno preto longo trespassado, cartola e um monóculo, o que o fazia parecer elegante e bonito, mas ele não parecia intimidador o suficiente aqui neste brutal Easthaven. Na rua, aos olhos de muitas pessoas, Lucien era um alvo perfeito, e eles estavam tentando descobrir que tipo de chance perfeita eles poderiam ter para sequestrá-lo. Olhe como ele está se vestindo. Provavelmente podemos conseguir uma boa sorte com ele. Dois caras volumosos estavam conversando, mesmo que ele seja realmente pobre. Olhe para o rosto dele. Ainda podemos vendê-lo para os nobres. Eles devem amar este brinquedo perfeito. Não se apresse. Não faça nada antes de saber mais sobre a pessoa. O outro respondeu: ele se atreve a vir aqui sozinho e deve estar, mais ou menos confiante. Muitos idiotas morreram aqui porque julgam as outras pessoas apenas pela aparência. Aquelas pessoas que ainda estavam vivas aqui neste lugar não eram desmioladas. Pelo contrário, a maioria deles era muito cautelosa. No entanto, assim que eles pudessem ter certeza de que o alvo era realmente bom, eles mostrariam o lado mais sombrio da natureza humana. Antes de Lucien deixar ali, ele comprou algumas poções mágicas, materiais, ouro e o feitiço, a cabana do feiticeiro, e ele também ganhou uma garrafa de poção chamada Blood Cleanser, que o ajudou a se curar do dano à alma causado por Crying Soul. Agora, Lucien estava no nível de um verdadeiro cavaleiro, então ele podia ouvir a conversa entre os dois caras sem nem mesmo usar o poder espiritual. Lucien balançou levemente a cabeça com um sorriso. Que lugar? O Easthaven. No entanto, isso foi até onde as poções do Congresso poderiam ir tão longe para melhorar o poder de bênção de alguém, já que após esse nível, a fé como cavaleiro desempenharia um papel mais importante, e essa não era a direção de Lucien. Fingindo que não ouviu nada, Lucien ainda andava calmamente na rua. Logo, ele chegou na frente da cabana desenhada com camélias. Nenhuma criança aqui. Quando Lucien estava prestes a entrar, um homem forte e corpulento ao lado da porta estendeu a mão direita e o parou. Como ele estava dizendo, o homem mostrou propositalmente seu músculo bronzeado para revelar seu poder. Lucien não ficou chateado, mas perguntou: que tipo de pessoa pode estar aqui, então? O homem bufou e então apontou para a placa da porta. Ao lado dos padrões de camélias, a placa da porta dizia, tanto em caracteres de Shashan quanto em língua comum, dinheiro ou poder. Lucien sorriu e acenou com a cabeça. Entendo. De repente, esse cara rouco se curvou profundamente para Lucien e disse a ele: Senhor, por favor, entre. Por favor, entre. Eu estava sendo estúpido agora. Por favor, me perdoe. Ao mesmo tempo, ele continuou batendo na própria cara, observando o cara conduzindo reverentemente o jovem para a cabine. Os outros guardas ao redor da cabine ficaram mais do que chocados. O Tony foi possuído? Outro cara murmurou, pensando que o que viu foi muito assustador. Alguns segundos depois, ele percebeu que o jovem poderia ser um feiticeiro de verdade, então ele rapidamente se virou e correu para a cabana para relatar. Os dois traficantes, que seguiam Lucien, também viam o que aconteceu. Engoliram com grande dificuldade e se sentiram sortudos por não estarem sendo estupidamente imprudentes. Eles sabiam que um feiticeiro que podia lançar feitiços sem produzir ondas mágicas agitadas definitivamente não era um feiticeiro comum. Alguns antigos feiticeiros de alto escalão no Easthaven podem nem ser capazes de fazer isso. De fato, o feitiço, Charm Pessoa, que foi aprimorado por Lucien, era conhecido por produzir apenas uma quantidade muito limitada de ondas mágicas.
Como um feiticeiro do terceiro círculo, Lucien poderia lançar o feitiço perfeitamente, e aquelas pessoas cujo poder não era nem próximo ao de um verdadeiro cavaleiro não tinham absolutamente nenhuma maneira de sentir as ondas mágicas menores, sem mencionar que eles nem sequer tinham nenhuma itens mágicos ou divinos. Ponto. A cabine era realmente de tamanho decente e estava dividida em muitas cabines pequenas. Havia pessoas diferentes vendendo informações nesses estandes, e o ambiente geral era calmo e agradável. Tony levou Lucien para as escadas de forma distraída, e na frente das escadas, havia dois caras musculosos com espada longa. Tony, quem é esse? Os guardas pararam Tony com suas espadas. As costas de Tony ainda estavam dobradas. Depois de dar uma rápida olhada para Lucien respeitosamente, ele disse aos guardas, este é o convidado importante do Sr. Guzon. Não fique no caminho dele. Lucien simplesmente sorriu, mas não disse nada. Nunca ouvi falar disso antes. Eu preciso falar com o Sr. Guzon primeiro, o guarda disse a eles e estava prestes a subir as escadas. Assim que ele se virou, Tony deu um soco direto no outro guarda com o punho direito. Quando o guarda na escada estava prestes a golpear Tony com sua espada, de repente ele sentiu uma grande tontura, e então um grande sorriso apareceu em seu rosto. Sinto muito, senhor. Ele é um idiota. Como ele se atreve a tentar impedi-lo? Por favor, senhor, siga-me por aqui. Deixe-me guiá-lo até o Sr. Guzon. Lucien ergueu levemente o monóculo e assentiu. Ele sabia que o seu poder espiritual atual só poderia controlar 3 pessoas ao mesmo tempo. Senhor Guzon, ataque! Exclamou outro guarda no andar de cima, que viu o que estava acontecendo lá. Guzon saiu do quarto com um charuto grosso na boca. Vestindo uma longa jaqueta preta, ele olhou para baixo com um grande senso de imponência, seguido por um guarda coberto por um conjunto completo de armadura preta. Senhor Guzon, estou aqui pela inteligência. Lucien olhou para cima e sorriu. Você não é bem-vindo aqui. Você invadiu este lugar. Guzon parecia chateado, leve-o. Embora Guzon tivesse benção da poção mágica e também tivesse um item mágico bastante útil, ele decidiu usar os 2 cavaleiros das trevas, que contratou com um bom dinheiro. Além disso, o jovem lá embaixo parecia magro e nada agressivo. Ele até pensou que o jovem provavelmente foi enviado por seus concorrentes para matá-lo, então ele não deveria deixar o jovem se aproximar dele. No canto, uma sombra de repente saiu do canto e pulou em Lucien. Ao mesmo tempo, o corpo do cavaleiro de armadura negra inchou rapidamente, então o cavaleiro correu escada abaixo em direção a Lucien com um grande martelo flamejante. Outros guardas também cercaram Lucien rapidamente. Guzon observava o que acontecia no andar de baixo com um grande charuto na boca. No entanto, após uma onda de ondas mágicas, seu cavaleiro de nível 2 estava agora no chão, tentando ao máximo escapar do jovem. O outro cavaleiro não estava se saindo melhor. Na verdade, ele correu diretamente para a parede para fugir e deixou um grande buraco nela. Aqueles guardas estavam bem agora no chão. Em torno de suas virilhas, estava tudo suspeitosamente molhado. O grande charuto na boca de Guzon caiu no chão, mas ele nem percebeu. Olhando para Lucien, ele começou a dar um passo para trás. Depois de lançar o feitiço do segundo círculo, susto, Lucien subiu lentamente as escadas, com as mãos nos bolsos e sorriu. Podemos conversar agora, Sr. Guzon? Com certeza. Os dentes de Guzon batiam. No Easthaven, Lucien seguiu suas regras, dinheiro ou poder. Foi a melhor solução. Embora o poder mágico de Lucien não fosse nada em Aline, na verdade, um feiticeiro de nível médio poderia facilmente governar uma pequena cidade inteira. Mesmo em um lugar bagunçado como Easthaven, a maioria dos patifes aqui ainda eram pessoas comuns. Os sapatos de couro de Lucien estavam fazendo sons nítidos nas escadas, e ele disse lentamente, Sr. Guzon, preciso de um guia. Um guia que pode me levar a viajar pelo Império Shashan. Embora não fosse difícil voar através da fronteira, voar sobre todo o Império era obviamente demorado e difícil, e se Lucien não fosse cuidadoso o suficiente, a Igreja do Norte facilmente perceberia e o perseguiria. Portanto, Lucien precisava de uma identidade falsa e de um guia que desempenhasse o papel de seu mordomo. Capítulo 257. Uma boa introdução. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion Guzon repetiu de maneira confusa, através do Império Shashan. Lucien parou de se aproximar de Guzon,
mas ficou parado na escada, onde aqueles guardas ainda estavam deitados no chão, com as mãos nos bolsos. Aqueles convidados que vieram aqui para comprar informações estavam todos escondidos nas cabines, sentindo-se aterrorizados. Sim, eu quero seguir o caminho através do Império e chegar aos países seguindo outros deuses a nordeste da Cordilheira das Trevas. Lucien assentiu. Tenho certeza que você pode dizer que eu sou um feiticeiro, Sr. Guzon. Preciso de um guia que realmente conheça bem a geografia, costumes e poderes do país para me ajudar a chegar ao meu destino final sem ser perseguido pela Igreja do Norte. De Gaston, Lucien sabia que a Igreja estava apertando seu controle sobre o Estreito da Tempestade. Então ele decidiu pegar o trem mágico e depois chegar à famosa cidade no norte chamada de Epsiaporte através dos reinos de Olmé, Colete. Então Lucien passou mais 2 meses viajando pelas florestas onde viviam Trolls e Orcs e finalmente chegou a Easthaven, cuja floresta primitiva ficava bem ao lado da fortaleza flamejante do Império em seu nordeste. Durante esse tempo, Lucien havia construído outro feitiço de terceiro círculo muito importante, Dispel Magic. A razão pela qual Lucien queria seguir esse caminho era que o Império fazia fronteira com o Ducado de Violeta no sudoeste. Após a explicação meia verdadeira de Lucien, Guzon teve uma ideia aproximada do pedido de Lucien. Ele respirou fundo algumas vezes e tentou recuperar a atitude de seu líder. Senhor, por causa da Igreja, você não quer voar pelo Império, mas quer pegar a rota terrestre com a ajuda de um guia local. Isso está certo. Exatamente, Senhor Guzon. Embora Lucien estivesse sorrindo, ele realmente desejava poder voar para o Ducado, o que lhe custaria apenas 3 ou 4 dias, e isso era muito mais rápido do que pegar a rota terrestre. Guzon viu que Lucien não era esse tipo de feiticeiro vicioso e, após uma breve pausa, disse, Senhor, eu recomendaria Leo, que era o assistente do maior contrabandista do Império Xaxã, e seus negócios já se estendiam por todo o caminho para aqueles países a nordeste das montanhas e até Violette, mas depois ele irritou o contrabandista, e o contrabandista matou a família de Leo. Leo foi o único que sobreviveu e escapou aqui para Sigru com um precioso pergaminho mágico dele. Sua forte vontade de se vingar e seu poder próximo ao de um verdadeiro cavaleiro o fizeram sobreviver até aqui, embora de maneira difícil. Agora ele está aceitando qualquer tarefa que possa fazer para economizar dinheiro para comprar poções mágicas para ser mais forte em sua vingança. Além disso, Leo era muito bom em mudar a aparência de alguém usando métodos não mágicos, e ele conhece muito bem o Império. Lucien respondeu, com um sorriso ainda no rosto, ele pode não ser quem eu estou procurando. Depois que chegarmos ao Império, se ele encontrar o contrabandista, ele pode ficar muito emocionado. Não se preocupe, senhor. Leo tem sua crença de cavalheiro. Desde que vocês dois tenham assinado o contrato, tenho certeza de que ele não quebrará suas palavras e fará o possível para concluir a tarefa, insistiu Guzon. Talvez seja por isso que ele chateou o cara. Senhor, Leo é sua melhor escolha. Lucien pensou sobre isso por um tempo e assentiu. Então eu deveria vê-lo primeiro. Você não ficará desapontado, disse Guzon. A única coisa é que ele não está aparecendo regularmente como de costume por algum motivo. O que sabemos é que, mais recentemente, alguém o viu em um bar chamado Taran. Nesse momento, Guzon notou que os 2 olhos do jovem, o de monóculo e o desnudo, tinham espirais giratórias, e então sua mente se perdeu. Lucien lançou Charme Person em Guzon e verificou todas as informações que ele forneceu. Então, ele também lançou o Hipnotismo em Guzon para remover as partes principais de sua memória sobre si mesmo. Embora Lucien não fosse capaz de reescrever a memória de seu alvo, e nem remover completamente toda a memória da pessoa, remover parte da informação-chave não era tão difícil. Então Guzon não seria capaz de fornecer nenhuma informação útil sobre Lucien se alguém fosse perseguir depois dele. Além disso, até mesmo sua memória sobre a aparência de Lucien não era precisa, porque Lucien se disfarçou cuidadosamente antes de partir. Como vencedor do prêmio Omicron, Lucien não tinha certeza se a igreja, no norte ou no sul, sabia como ele era, porque cardeais e observadores noturnos podiam facilmente dizer o primeiro feitiço de círculo, desguise, e também porque Lucien não era bom em transformação. Ele usou algumas maneiras físicas para mudar sua aparência, palmilhas para aumentar a altura, lentes de contato marrons feitas de pupilas de uma magia criatura mudar a cor dos olhos, e até um bigode decente e bem aparado, junto com o monóculo.
Com essas engrenagens, Lucien parecia bastante elegante. Depois de muito tempo, Guzon finalmente voltou a si lentamente, como se estivesse acordando de um pesadelo. Onde estão os cavaleiros? Guzon tentou se lembrar do que aconteceu, mas assim que tentou, sua cabeça doeu muito. Como líder de uma organização de inteligência, ele imediatamente percebeu o que havia acontecido. Um homem poderoso estava aqui, e o homem deve alterar sua memória. Então ele desistiu diretamente de pensar nisso. Olhando para seus homens deitados no chão desordenadamente, Guzon ficou chateado. Droga, seus idiotas inúteis. Levante-se e troque sua porra de calças. E traga os cavaleiros estúpidos de volta. Ponto. A placa do lado de fora do bar escreveu: Taran, o Taran do Yastia vem. Lucien abriu o portão do bar e entrou no local. Assim que ele entrou, ele atraiu todos os olhos das pessoas no bar, mas muito rapidamente, no segundo seguinte, todos os olhos recuaram e as risadas, conversas e gritos continuaram como se nunca tivessem parado. Quando Lucien controlava mentalmente o guarda de cabine, Tony, bem em público, ele fazia isso de propósito para mostrar a essas pessoas de Astia Vem seu poder. Alguns caras no bar sabiam que tipo de poder Lucien tinha, então eles tentaram ficar longe dele. Vendo isso, as outras pessoas que não conheciam o poder de Lucien também queriam ser cautelosas primeiro. Foi assim que eles sobreviveram aqui no Yastia Vem. Os que vieram aqui sem poder ou relacionamento só podiam esperar um final, a morte. A maioria das pessoas aqui não queria passar a vida inteira aqui. Eles queriam fazer uma fortuna aqui e se mudar. Claro, alguns deles gostaram deste lugar. Eles gostaram muito da emoção e da liberdade aqui. Obviamente, as maneiras calmas e elegantes de Lucien revelavam o fato de que ele não pertencia aqui. Andando pelas cadeiras, Lucien chegou ao balcão do bar. Olá, estou procurando por alguém. Enxugando as xícaras, o barman loiro respondeu sem sequer levantar a cabeça. Você precisa comprar alguma coisa primeiro. Um copo de leite, por favor. Este foi o primeiro tipo de bebida alcoólica que Lucien conheceu neste mundo. O jovem loiro finalmente olhou para cima. Ele era um cara jovem e bonito, e ele tinha esse tipo de comportamento indisciplinado adquirido neste lugar selvagem. Depois de puxar um copo de bebida dourada para Lucien, ele perguntou, procurando por quem? Leão. Lucien olhou para o licor dourado como se estivesse apreciando uma obra de arte. Estou procurando por Leo. Você não está sozinho lá. O barman deu a Lucien uma resposta ambígua. Estou aqui para contratá-lo. Lucien olhou para o barman. Eles também, disse o barman um pouco sarcasticamente. Ouvindo a conversa, vários homens fortes e blindados se levantaram das cadeiras. Suas armaduras estavam fazendo barulhos. O líder deles era um homem na casa dos 30. Seu globo ocular esquerdo estava faltando. Arrastando uma grande espada no chão, seus sapatos blindados estalando, o homem alto e corpulento veio na frente de Lucien. Ele se inclinou ligeiramente para frente e perguntou a Lucien de forma ameaçadora. Como você conheceu Leo? Quando foi a última vez que você o viu? Estou lhe pedindo isso para um grande homem aqui em Yastia Vem. É melhor você não fazer besteira, ou você não verá o nascer do sol de amanhã. Eu não conheço o Leo. Eu só quero contratá-lo para me proteger aqui, Lucien respondeu calmamente. Em sua mente, ele começou a sentir que procurar por Leo poderia não ter sido uma boa ideia, já que claramente agora ele estava com algum tipo de problema. O homem que perdeu o olho esquerdo não deixou Lucien sozinho, mas continuou a empurrá-lo. Quem apresentou Leo a você? Proteger você para quê? Assim que ele terminou sua última palavra, a mão esquerda de Lucien, enluvada, rapidamente deixou o copo e agarrou a garganta do homem. Foi rápido, muito rápido. O homem só via sombras. Lucien sorriu. Sua mãe já lhe disse que a curiosidade mata o gato. Você. É melhor você me soltar, se você quer deixar o Yastia Vem vivo. O grande homem atrás de mim. O homem ainda estava ameaçando Lucien. No entanto, no próximo segundo, ele ficou chocado porque Lucien apertou seu pescoço. Você sabe o que? Não tenho certeza se posso deixar o Yastia Vem vivo, mas se você continuar sendo estúpido, tenho certeza de que não pode deixar o bar vivo. E para lhe contar um segredo, também sou um grande homem. O rosto do homem ficou vermelho de raiva, mas ele não conseguiu dizer uma única palavra. Quando seu povo finalmente percebeu o que estava acontecendo aqui e estava prestes a sacar suas espadas para salvá-lo,
Um homem vestindo armadura preta no mesmo estilo dos outros gritou com eles da porta dos fundos do bar: Leo está aqui. Na câmara do bar. O rosto do barman de repente ficou branco. Assim que ele estava prestes a sair de trás do balcão, ele foi parado por um espadachim. Outros caras correram para o fundo do bar, como se tivessem esquecido a existência de seu líder. Do outro lado do corredor, dois caras cujo poder era próximo ao de um verdadeiro cavaleiro também pularam de suas cadeiras e correram em direção à porta dos fundos. Lucien estava um pouco divertido. Soltando a mão que segurava a garganta do homem, Lucien balançou levemente a cabeça em solidariedade. Que pena. O grande homem de quem você estava falando não parece se importar muito com você. Mesmo se eu te matar, ele não se importaria. Qual suzerano mandou você aqui? Como você sabe que ele é um suzerano? Perguntou o homem com grande surpresa. Lucien deu um leve tapinha em suas roupas e se levantou da cadeira. Capítulo 258. Warren, o jovem mestre tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion vendo que a sua suposição estava correta. Lucien sorriu confiante. Existem apenas 30 ou 40 pessoas aqui em Asthaven que são qualificadas para serem chamadas de grande homem, então não é muito difícil adivinhar. E não há como você trabalhar para um dos novos senhores da cidade, ou você não precisaria esconder o nome dele. As armaduras de metal batiam umas nas outras na parte de trás do bar. Parecia que a câmara estava no subsolo, já que todo o chão do bar tremia levemente. Vendo isso, os convidados começaram a sair do bar, não porque estivessem com medo ou nervosos, mas porque estavam realmente acostumados e não queriam se incomodar em fazer parte disso. Lucien, com as mãos nos bolsos, também se dirigiu ao portão do bar. No Asthaven, inúmeras pessoas eram do Império Xaxã, e Leo definitivamente não era sua única escolha. Além disso, Lucien não queria nenhum problema neste momento. Vendo que Lucien também estava saindo, o homem que perdeu o olho esquerdo parecia um pouco confuso, mas foi esperto o suficiente para deixar Lucien em paz, já que o jovem havia mostrado seu grande poder. Em vez disso, ele se virou e correu em direção ao balcão do bar para impedir que o dono do bar saísse e corresse para a câmara. Se alguém sem antecedentes queria sobreviver aqui no Asthaven, a pessoa deve saber ser paciente e tolerante, pois aqueles que não foram todos acabaram se tornando comida para os animais selvagens da floresta, ou materiais para necromantes. Aqui, apenas a regra da espada e da magia funcionava. Lucien caminhou em direção ao portão casualmente, olhando para a briga entre o dono do bar e o homem que perdeu o olho esquerdo. Suas maneiras de usar a espada eram todas diretas e simples, que era um estilo típico de Xaxã. Como vocês se atrevem a lutar em Taran? Os vários senhores da cidade vão fazer você pagar. Gritou o dono. O dono do bar tinha poder próximo ao de um verdadeiro cavaleiro da bênção que ele recebeu da poção muitos anos atrás. Se ele fosse mais jovem, poderia ter batido no homem rapidamente. No entanto, agora ele estava velho, e a luta entre eles era intensa. No Asthaven, se uma pessoa quiser administrar um bar como Taran, ela precisa obter o apoio dessas pessoas importantes. O homem sem o olho esquerdo golpeou o dono do bar, mas o impulso de sua espada foi interrompido pelo escudo do dono do bar. Rapidamente, ele mudou a posição de sua espada larga para afastar a espada do dono. Depois de um grande estrondo, os dois deram alguns passos para trás e, aproveitando a chance, o homem que perdeu o olho esquerdo zombou: o jovem mestre não gosta de Leo, e você escondeu Leo bem no quarto do seu bar. Leo irritou nosso jovem mestre, e mesmo os senhores da cidade não podem dizer muito sobre isso. Quando a maioria dos convidados do bar já havia saído, neste momento, com um grande estrondo, o portão do bar foi quebrado em pedaços à força e os pedaços caíram para trás. Vários bêbados ficaram feridos e suas cabeças começaram a sangrar. Lucien inclinou ligeiramente a cabeça e evitou perfeitamente um pedaço de madeira do portão quebrado. Através do portão quebrado, um bando de caras entrou vestindo armaduras pretas do mesmo estilo que o homem de um olho estava vestindo. Um jovem com um charuto cinza na boca parecia o líder deles, pois não usava armadura, mas, como Lucien, usava uma camisa branca estilo Om, colete marrom, jaqueta comprida e cartola. Seu rosto era destacado e seu nariz era alto e reto. Em geral, ele era um cara bonito, mas parecia muito sombrio e frio com suas sobrancelhas pretas e bagunçadas. Dois caras estavam ao lado dele, um à esquerda e outro à direita. O da esquerda era baixo e também se vestia no estilo Om,
enquanto o outro da direita era grande e musculoso. O jovem olhou ao redor do corredor e casualmente pegou uma cadeira que estava perto do portão e se sentou. Assim que ele estendeu a mão direita, uma linda garota loira se ajoelhou para desabotoar os botões da manga. Quando ela estava fazendo isso, a garota não tinha nenhuma expressão facial em seu rosto, e seu busto estava sedutoramente revelado em seu vestido azul estilo tria. Senhor Jarolin, por favor, vá chamar Leo, disse o jovem ao baixinho que estava ao seu lado com um sorriso. Finalmente, eles encontraram Leo, o cara que arruinou seu grande plano. Agora a raiva do jovem estava queimando. Sim, jovem mestre, Jarolin respondeu em tom simples. Os sapatos de couro de Jarolin brilhavam. Dando um passo à frente, sua figura se transformou em uma sombra, correndo para os fundos do bar. Claramente, ele tinha o poder de um verdadeiro cavalheiro. O poder assustou as pessoas restantes no bar. Eles se sentiram nervosos demais para se mover rápido. Essas pessoas bloquearam o caminho de Lucien também. Quando Lucien finalmente chegou ao portão, Jarolin já havia voltado, agarrando a coleira de Leo na mão. Obviamente, o poder de Leo não chegava nem perto do de Jarolin, sem falar no fato de estar cercado por tanta gente. Vendo que tinham pego Leo, o dono do bar e o barman pararam de lutar contra os espadachins e começaram a pensar no que deveriam fazer a seguir. Lucien deu uma rápida olhada em Leo por curiosidade, que ainda tentava se livrar da mão de Jarolin. Embora ele estivesse apenas na meia-idade, o cabelo de Leo era preto misturado com branco. Seu rosto parecia magro, e seus olhos, que estavam bem fechados agora, estavam cercados por rugas. Jarolin jogou Leo no chão bem na frente do jovem, Warren. O corpo de Leo estava coberto com uma camada de chama negra, que consumiu todas as suas forças a ponto de ele não conseguir nem ficar de pé. Muito prazer em conhecê-lo, Senhor Leo. Warren inclinou o corpo para frente e deu um tapa no rosto de Leo com a mão direita. Você quer me dizer alguma coisa? Os olhos azuis de Warren estavam cheios de violência. Leo abriu os olhos, com grande esforço, e parecia que havia muita dor em seus olhos verdes, mas não havia arrependimento. Warren, acabei de lembrar a nobre dama. Lembrei a ela que você é um traficante. Você se atreve a dizer quantos seres humanos, elfos, anões e orcs você vendeu para Xaxã? Eu não posso deixar você fazer isso com ela. Warren recostou-se e sorriu. Que cara legal você é, Senhor Leo. Então ele chutou ferozmente o estômago de Leo. Leo soltou um gemido doloroso e agora estava se contorcendo no chão. Então Warren colocou seu pé direito na frente da bela loira e a fez limpar seu sapato com cuidado. Ele esfregou um pouco o queixo e disse, estou confuso, Leo. Por que você sempre quer mexer comigo? Você nem conhece a garota. Tu gostas dela? Leo estava tossindo e tentou o seu melhor para responder, este é o meu princípio. Você não pode fazer isso com ninguém. Uau, uau. Senhor Leo, você não é um homem com grande espírito de cavaleiro? Warren de repente recuou o pé direito e pisou na cabeça de Leo, esmagando-a contra o chão. Que pena. Você não é um cavaleiro de verdade. Você só merece isso. Sua cabeça sendo pisada pelo pé de um homem mau, hectares. Oh, eu esqueci a outra coisa que você merece. Warren acrescentou, deve haver uma razão pela qual toda a sua família foi morta, não é? Isso realmente machucou Leo. Sua garganta estava fazendo um barulho rouco como uma fera dando pontapés moribundos. Vendo isso, algumas outras pessoas presentes sentiram simpatia por Leo, e também por si mesmas. Warren olhou para o dono do bar. Você não diz nada. Esse cara está mexendo comigo, e eu tenho que mostrar às pessoas como eu lido com caras como ele, ou eles esqueceriam quem eram. O dono do bar não podia dizer nada. Então, Warren disse a seus homens, bata nele e corte seus braços e pernas. Pendure o restante dele na moldura de madeira do portão da cidade e deixe os coiotes acabarem com ele à noite. Como ele estava dizendo, ele chutou Leo em direção ao homem, que faltava um olho. Assim que o cara pegou Leo, ele e seus homens começaram a socar Leo ferozmente. Neste momento, alguém estava pisando no chão, fazendo um barulho de batida de porta. Quando as pessoas no salão pararam o que estavam fazendo e olharam para trás, um jovem se destacou e sorriu para eles. Boa tarde a todos. Todas as pessoas presentes estavam mais do que confusas agora. Embora Warren também estivesse confuso, ele perguntou cautelosamente, eu conheço você? Warren não era estúpido.
embora basicamente seu pai poderoso pudesse cuidar de tudo para ele. Ele sabia que deveria ter cuidado com um cara que decidiu aparecer assim nesse tipo de situação. Lucien apontou para Leo casualmente e, de repente, Leo flutuou no ar e veio ao lado de Lucien. Senhor Warren, preciso contratar Leo agora mesmo para a minha missão. Vocês dois lidam com suas coisas quando a missão terminar, disse Lucien em tom simples, como se estivesse dando um comando. O que Leo havia feito revelou que ele era uma pessoa de princípios e justa, e esse era o tipo de pessoa que Lucien precisava para sua viagem por Xaxã, sem mencionar como ele se sentiria se Lucien salvasse sua vida. Às vezes, as pessoas achavam que o caráter e as qualidades honrosas de uma pessoa não valiam nada, mas na verdade, algum dia, eles poderiam salvar sua vida. Capítulo 259. Sugestão de Leo tradutor, Cris sublinhado Leo editor, Vermilion graças à sua bênção, gigante de gelo. Leo ainda não desmaiou. Ao ouvir as palavras de Lucien, ele abriu os olhos com grande dificuldade, olhando para o jovem estranho à sua frente com surpresa e preocupação. Diante do comando direto de Lucien, o dono do bar também ficou chocado. Ele se perguntou se esse jovem sabia quem era Warren e quem era seu pai. Warren primeiro riu um pouco como se visse algo além do ridículo. Então, reprimindo sua raiva, ele disse a Lucien, por que você acha que eu deixaria você levar Leo? Quem você pensa que é? Como você se atreve a falar assim comigo? Claramente, Warren estava de mau humor. Seu grande negócio com o Duque no Império Xaxã foi arruinado por Leo. Quando ele finalmente encontrou Leo e estava prestes a fazê-lo pagar, um cara aleatório apareceu bem na frente dele e ordenou que ele soltasse Leo. Ninguém, exceto seu próprio pai e os 9 senhores da cidade, se atrevem a falar com ele assim. Neste momento, Jarolin deu um passo à frente, com um par de adagas pretas nas mãos, pronto para lançar seu ataque de cavaleiro em direção a Lucien. Se Lucien se intimidasse, Jarolin saberia que o jovem estava apenas fazendo sua bravata, então Jarolin poderia derrubá-lo diretamente. Os olhos cinzentos de Jarolin olharam agressivamente nos olhos de Lucien, deixando Lucien sentir o poder de um cavaleiro. De repente, ele viu um rápido lampejo de luz branca nos olhos castanhos de Lucien e, no último segundo, sentiu algo terrível se infiltrar em seu cérebro. Então, Jarolin começou a sentir uma dor extrema e uma sensação de formigamento por todo o corpo. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo com ele, várias pessoas no salão começaram a gritar, ao verem que as mãos e o rosto de Jarolin estavam purulentos com pus amarelo claro sangrando. Sabendo que isso era magia, Jarolin rapidamente cobriu seu corpo com camadas de chama negra. No entanto, a inflamação rapidamente apagou a chama e continuou se espalhando por todo o corpo. Warren e seus guardas também notaram o que estava acontecendo no corpo de Jarolin. Em apenas alguns segundos, Jarolin ficou além de fraco. Agora ele estava ajoelhado no chão, usando toda a sua força para respirar. Embora a purulência tivesse parado, claramente levaria muito tempo para ele se recuperar. Olhando para ele, Lucien estava ali parado, sorrindo. Ele não continuou seu ataque. O feitiço de necromancia do terceiro círculo, maldição da casca pútrida. Você é um necromante. Warren tentou manter a calma, embora sua voz estivesse trêmula. Afinal, os necromantes nunca gozaram de boa reputação, especialmente no norte. Lucien estava apenas sorrindo, mas não respondeu. O outro cavaleiro alto e forte se inclinou para a frente ao lado de Warren e sussurrou para ele um pouco. Warren se levantou, sua expressão facial parecia significativa. Então, senhor feiticeiro de nível médio, você é do Congresso, ou de algum lugar aqui no norte? Ouvindo como Warren chamou esse jovem, o resto das pessoas presentes ficaram chocadas. Esse cara era um mago de nível médio. Embora um mago de nível médio fosse apenas uma pessoa comum em Alien, um mago de nível médio era do nível de um grande cavaleiro ou bispo. Além de algumas grandes cidades, como Lance, Alien, Rentato e Alto, um mago de nível médio, um grande cavaleiro ou um bispo poderia ficar no comando de uma cidade inteira. No East, Haven, apenas os 9 senhores da cidade eram tão poderosos, e o resto dos suzeranos aqui eram apenas do nível de Lucien. Na verdade, por causa da variedade, o poder de um mago de nível médio era basicamente o mesmo de um grande cavaleiro que na verdade era um nível mais alto. O anel de Lucien estava agora sendo coberto por baixo de sua luva. Ele ajustou o monóculo e respondeu calmamente ao jovem, não importa de onde eu venho.
O importante é que quero levar Leo comigo. Você está bem com isso? O tom de Lucien lembrou a Ren daqueles feiticeiros geniais do Congresso de Magia, especialmente aqueles da mão da palidez. Ele rapidamente deu um sorriso e deu de ombros. Sabe de uma coisa? Você mostrou seu poder, senhor, e é hora de eu ir embora. Embora o Arren ainda estivesse sob a proteção de seu pai, ele conhecia as regras aqui em Asthaven. Ele sabia o que era uma decisão sábia naquela situação. Você é inteligente, senhor Warren. Lucien sorriu. Honestamente falando, Lucien realmente odiava traficantes como Warren. No entanto, aqui no Asthaven, ele não poderia atacar diretamente o filho de um importante líder local sem motivo suficiente, e era por isso que Lucien continuava pressionando Warren para fazê-lo perder a cabeça. No entanto, o rosto de Warren apenas se contraiu levemente. Então, ele deixou o local sem dizer mais nada. Os outros guardas também seguiram Warren e saíram do bar. Quando Jarolin caminhava em direção ao portão, teve que se apoiar nos braços dos outros guardas. Senhor Warren, vou lhe enviar a cotação de perda do bar. Você tem que pagar, ou nos veremos na reunião dos senhores da cidade. Disse o dono do bar em voz alta. Warren quase tropeçou na soleira da porta. Na sala atrás do bar, Leo se recuperou lentamente com sua forte força vital como cavaleiro. Lucien havia libertado das chamas negras que cobriam seu corpo. Quando Leo estava deitado na cama, ele viu Lucien lançando algum feitiço estranho, e os pontos de luz em sua mão desapareceram rapidamente. Depois de uma onda de ondas mágicas, a boca de Lucien se abriu ligeiramente, mas ele não fez nenhum som. O que você está fazendo aqui, senhor? Perguntou Leo com gratidão e curiosidade. Algo que eu possa ajudar? Nada, apenas sendo cauteloso. Lucien sorriu e balançou a cabeça. Leo não correu atrás da resposta, mas mudou de assunto. Senhor, como você quer que eu o chame? Sobre o que a missão? Por enquanto você pode me chamar de Sr. X. Eu preciso de sua ajuda para me guiar através do Império Shashan e chegar à parte nordeste da Cordilheira Negra, disse Lucien diretamente. Como Leo sofria muito nos dias do Império Shashan, ele franziu a testa um pouco. Qual é o seu destino específico, Sr. X? Viajar pelo Império sem ser notado não é muito difícil, mas preciso de um destino mais específico para descobrir qual rota devemos tomar e que tipo de identidade falsa devemos usar. Se você não se sentir confortável em me dizer isso, podemos assinar um pacto mágico primeiro. Leo apenas aceitou o trabalho sem nem perguntar que tipo de perigos eles deveriam enfrentar nessa tarefa. Ele sabia que, sem o Sr. X, ele já teria morrido. Lucien assentiu e pegou o compacto que havia preparado antes. Depois de assinar o pacto e observar o rolo de pergaminho sendo queimado por uma chama mágica azul clara, embora Leo soubesse o nome de Lucien, ele ainda disse a Lucien respeitosamente, Sr. X. Os nobres do Império Shashan são conservadores e corrompidos. Exceto os próprios nobres e os clérigos, sempre se espera que as pessoas comuns tenham muita dificuldade em viajar por todo o Império. Se você quer chegar a alto, desempenhar o papel de um nobre da província noroeste do Império deve ser nossa melhor escolha, já que os reais geralmente não saem de seu próprio território. Quando um feiticeiro atingia o sexto círculo, quando ele ou ela precisava assinar um pacto de magia de baixo nível, o feiticeiro podia esconder ou mudar seu nome real usando forte poder espiritual e habilidades mágicas, mas Lucien agora ainda tinha um longo caminho. Ir. Eu vejo. Lucien assentiu com satisfação. Leo era profissional. Leo apontou para o território noroeste do Império no mapa à frente deles. A família Vladimir está governando esta área. Como uma das 10 famílias mais poderosas do Império, a família Vladimir tem um duque, um marquês, 3 condes, muitos viscondes, barões e senhores. Portanto, sem a genealogia deles, ninguém poderia saber que você realmente não é parente deles, incluindo o próprio duque Vladimir. Mas as pessoas não acreditariam apenas em nossas palavras. Precisamos de algo para provar nossa identidade. Lucien estava hesitante. Leo respondeu seriamente, no Império, os vencedores riem e os perdedores choram. Se alguém decide lutar pela sucessão, mas falha no final, seus sofrimentos logo acontecem. No Asthaven, há um cavaleiro que costumava lutar contra o duque Vladimir pelo direito de herança do título. E ele sabe fazer os documentos de identidade da família Vladimir e ainda tem todos os carimbos da família. O nome dele é Valentim.
Capítulo 260. Uma nova identidade. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion. O vento estava quente. O sol estava quente. Tudo parecia estar quente e sonolento. Em uma rua de Segru, Lucien, que havia trocado todo o seu conjunto de roupa, estava indo para a residência secreta de Valentin seguindo Leo. Uma vez recuperado, Leo mostrou suas boas habilidades de disfarce, trocou o casaco comprido preto estilo homme de Lucien pelo típico sobretudo apertado no estilo do Império Xaxã, com calças brancas e botas pretas compridas. Usando óleo de cabelo, o penteado de Lucien estava agora penteado para trás, junto com a maquiagem e o bigode. Lucien agora parecia um cavalheiro sério e calmo em torno de 27 ou 28 anos. Como no Easthaven havia muitas pessoas que conseguiram escapar do Império Xaxã e finalmente vieram para cá, o modo de vestir de Lucien e Leo era mais do que comum. Cautelosamente, Lucien e Leo caminharam pela multidão para evitar serem seguidos por alguém. Afinal, o Duque Vladimir enviando assassinos para matar Valentin não era um segredo, e também, se alguém visse que eles visitaram Valentin, sua identidade falsa seria descoberta facilmente. Segru não era uma cidade pequena. Para ser mais específico, a cidade tinha cerca de metade do tamanho de alto, mas os edifícios aqui eram muito desorganizados e as ruas eram muito estreitas e confusas. No entanto, Leo estava muito acostumado com o ambiente e familiarizado com os arredores. Como um peixe na água, Leo guiara Lucien com confiança por muitas ruas, becos e multidões para se livrar de possíveis perseguidores. Meia hora depois, Lucien e Leo saíram de um beco tranquilo e voltaram para a rua mais movimentada. Depois atravessaram e entraram em uma mercearia. Ignorando diretamente o dono da mercearia, Leo caminhou até as escadas. Da sombra, dois homens volumosos, parecidos com açougueiros, o pararam. O grifo, sobre o rio Nigren. Palavras estranhas saíram dos lábios de Leo. As palavras eram xaxanese. Ao ouvir isso, os dois homens baixaram a guarda. Depois de olhar cuidadosamente para Leo e Lucien, eles deram lugar a Leo e Lucien. As escadas para o segundo andar estavam rangendo. Lucien sentiu que todo o lugar estava protegido por círculos mágicos perigosos, e eles foram propositalmente revelados para pessoas que podiam senti-los diretamente como uma dissuasão. Lucien não tinha certeza se havia mais círculos mágicos escondidos ao redor. O custo de colocar todos os círculos mágicos poderia ser facilmente superior a 10.000 talis. Somente o homem que uma vez pôde competir contra o Duque poderia pagar isso. Lucien estimou que o nível de segurança deste lugar era quase o mesmo do castelo, Bertrand. Obviamente, quando o Sr. Valentin fugiu do Império, ele deve ter carregado uma grande fortuna com ele, então ele poderia se dar ao luxo de ter magos de nível médio para montar este lugar para ele. O chão rangeu quando Leo e Lucien pisaram nele com seus sapatos de couro. Fora isso, todo o lugar estava além do silêncio. Quando chegaram a um dos quartos do segundo andar, Leo bateu na porta. Gentilmente disse educadamente, Sr. Valentin, eu sou o Leo. Eu estou aqui em negócios. Entre, respondeu Valentin em sua voz monótona e velha. Ele já sabia que era Leo dos círculos mágicos lá embaixo. Leo abriu a porta como um mordomo e fez sinal para Lucien entrar na sala. Por favor. Lucien assentiu e entrou na sala coberta por grossas cortinas pretas. Todo o quarto estava muito escuro. Na sombra em frente às cortinas, havia uma escrivaninha e uma poltrona. Na cadeira estava sentado um homem de terno preto, de costas para Leo e Lucien. Enquanto Leo lentamente fechava a porta, o homem na cadeira lentamente se virou e olhou para eles. Seu cabelo loiro começou a ficar ralo, mas seu rosto ainda estava marcado, embora já parecesse bastante velho. Lucien estimou que este homem deveria estar na casa dos 60. De acordo com as palavras de Leo, quando Valentin veio pela primeira vez para Easthaven, ele era um grande cavaleiro de nível 4. No entanto, depois desses 20 a 30 anos, ninguém sabia ao certo se o poder desse homem havia melhorado ainda mais ou diminuído. Valentin não tinha muito interesse neles. Depois de dar uma olhada em Lucien, Valentine disse para outra pessoa na sala, chá para os dois convidados. Da sombra saiu um homem mais velho decentemente vestido. Ele se curvou para eles educadamente, e então ele entrou no salão de chá. Leo, como guia de Lucien, disse, Sr. Valentine, meu empregador quer entrar no Império Xaxã, então ele precisa de uma identidade falsa. Então você quer fingir que é da família Vladimir? Valentine perguntou.
diretamente, e sua maneira de olhar para Lucien se tornou mais nítida. Vendo que o Sr. Vladimir estava olhando para ele, Lucien teve que falar com ele por conta própria. Sim, Sr. Valentini. Um parente da família Vladimir. Quanto devo pagar? Depois de alguns segundos de silêncio, Valentini explodiu em gargalhadas. Se você puder matar Ilyich por mim, eu não vou cobrar nada de você. Bem. Acho que você não estaria aqui se fosse tão capaz. Ilyich era o primeiro nome do duque, Vladimir. Parando um pouco, Valentini tirou um charuto da gaveta e o acendeu com um fósforo. Na fumaça cinzenta, Vladimir disse lentamente a Lucien: quanto mais você fizer esse tipo de identidade falsa, mais fácil será para você ser pego. Nos últimos 20 anos, fiz 6 deles até agora, então uma identidade falsa é muito cara. 500 talhas ou o mesmo valor do ouro Chacham. Se você não pode pagar, você pode querer considerar-me fazer um favor. Embora a despesa para a tarefa fosse coberta pelo Congresso mais tarde, agora Lucien só tinha algum ouro e pedras preciosas com ele, no valor de cerca de 100 talhes, além de outras poções e materiais mágicos. Depois de considerar por um tempo, Lucien sorriu. Prefiro pagar. Infelizmente, não tenho o suficiente comigo agora. Eu me pergunto se você está disposto a aceitar itens mágicos também, Sr. Vladimir? Lucien não queria se envolver nas coisas de Valentini, mesmo que a tarefa não fosse tão difícil. A tarefa ainda poderia ser parte de sua luta contra o Duque. Pena, Valentini respondeu em um tom monótono. Senhor X, eu aceito itens mágicos, e a estimativa de valor, aqui em Astyaven é muito justa. Para Valentini, conseguir um item mágico era muito melhor do que ganhar dinheiro, já que em muitos lugares além de Aline, os itens mágicos eram muito valiosos porque muitas vezes não estavam disponíveis no mercado. Lucien pegou a daga de astenia de Rosaron e disse: esta é uma daga mágica de nível 2. Valentini tossiu um pouco, e então o feiticeiro, ancião de nariz adunco usando um manto no estilo do antigo Império Mágico entrou na sala. O feiticeiro mais velho primeiro deu uma olhada estranha para Lucien, e então pegou a daga. Pelas ondas mágicas que cercavam o ancião, Lucien podia dizer que o velho era um feiticeiro que seguia o antigo sistema de magia. Nível 2, a daga encantada de nível médio. Pode corromper a arma de outras pessoas. As feridas deixadas pela adaga são difíceis de curar. Deve ser cerca de 380 talhes, mas devido à escassez de itens mágicos no mercado, pode-se vendê-lo por 420 talhes. Vamos fazer 420, então. Então você pode economizar algum tempo vendendo por aí, disse Valentini diretamente. Ao ouvir o preço, Lucien ficou muito surpreso. Como uma pessoa que sempre foi uma espécie de ganancioso, ele quase queria trocar itens mágicos entre Aline e Astyaven para fazer uma fortuna. No entanto, isso era estritamente proibido pelo Congresso. Lucien assentiu para concordar com o preço. Então ele pegou alguns materiais que ele não usaria por um tempo e um pouco de ouro para pagar Valentini. Depois de brincar um pouco com a daga, Valentin pegou um pedaço de papel especial da família Vladimir e começou a escrever. Enquanto escrevia, disse a Lucien: Peter Joseph Vladimir. Seu pai era Lord Joseph, filho do primo mais novo do avô de Ilyich, e ele morreu há muitos anos. Você fará o papel de Peter, que não herdou o título de Lord e foi secretamente morto por alguém durante um de seus negócios de contrabando no Astyaven. Você se lembra, Joseph era malvado, alcoólatra e rude, enquanto Ilyich é malvado e pervertido, mas ele gosta de fingir que é legal e amoroso. Valentini estava fornecendo a Lucien informações detalhadas dentro da família para ajudar Lucien a fazer um trabalho melhor em sua interpretação. Era fácil ver que Valentini ainda tinha apoio de dentro da família. Ele até conhecia muito bem os vários novos cavaleiros da família. Depois que o Warren saiu do bar e virou na esquina, o homem grande e forte ao lado dele de repente começou a lançar um feitiço estranho, e as ondas mágicas começaram a ondular ao seu redor. O homem não era um cavaleiro, mas um verdadeiro feiticeiro. O que você está fazendo, Sr. Reja? Perguntou Warren, um pouco surpreso. Lord Warren, a maioria dos feiticeiros são cruéis e astutos, e eu estava verificando se ele havia deixado alguma marca em nós para nos rastrear. Reja abriu os olhos e respondeu, mas parece que ele não é um deles. Warren assentiu com a cabeça, infeliz, e então se virou para o guarda armado ao lado dele. Fique de olho neles. Então Warren voltou para sua casa no Jardim Segru.
Por volta das 4 da tarde, em seu escritório, Warren disse excitado, então Leo e o feiticeiro visitaram Valentine. Isso mesmo, jovem mestre, o homem de meia idade respondeu de forma lisonjeira. Embora Valentine estivesse se escondendo bem desde que chegou a Asthaven, não havia como ele desaparecer completamente sob o nariz do pai de Warren, o membro da Conferência dos Senhores da cidade. A razão pela qual todas as pessoas importantes em Asthaven chegaram a um acordo para manter Valentim neste lugar era que eles viam o potencial e o possível grande valor futuro em Valentim. Para ficar de olho em Valentine, o pai de Warren colocou um servo ao seu redor. Quando o criado deixou seu escritório, Warren se acalmou um pouco. Olhando para fora da janela, havia um sorriso vicioso em seu rosto, contratando Leo. Visitando Valentine. Você quer obter uma identidade falsa fingir que é parte da família Vladimir. Você verá o que posso fazer uma vez. Você entra no Império. Warren sempre se vingava,